Já começamos assim, né? Com umas cabecitas ali de lado, umas armas muito loucas. Olha essa adaga roxa, filho. E essa espada negra aqui, rapaz, que isso? E do nada a gente já vê um doidão aqui. Mano, visualzinho da hora, hein? Todo bem trajado, hein? Esse daí fez curso de outfit. Cê é louco. E ele já tá dizendo o seguinte, que depois de 99 tentativas, finalmente ele tá aqui. E diz que vai ser capaz de ver o fim dessa vez. Será mesmo? Vamos lá ver, né? E ele narra que essa é a 20ª e a última rodada. Do que? Isso que eu quero entender. E, mano, tem vários bichão branco aqui. A aparência meio angelical, me lembrou isso, né? E ele diz que esses são os guardiões da 20ª rodada. Basicamente, são golems, né? Na visão dele, pelo menos. E que tá repleto desses doidão. E, pelo visto, ele tá protegendo aquela porta. Ele também tem certeza que os bichos não vai só simplesmente deixar ele passar à vontade, né? Até porque se fosse assim, tava bom demais. Ele já vai invocando alguma coisa ali, viu? Alguma habilidade. E não, é uma foice, mano. Eu achei diferente. Eu nunca vi foice como arma principal, assim, de algum personagem. De mão A. Não tô lembrado, pelo menos, né? Achei da hora o design, já curti. E os bichão ali já ativaram o zóio mágico ali. E vão começar a ir pra cima desse mano da foice. Será que ele vai ser um Shinigami? Quem sabe, né? E pelo visto ele já passou o Vapo em um desses golems. E ele usou uma habilidade chamada de Insígnia da Morte, que pelo visto deixou uma caveirinha ali com design da hora também em algum dos monstros. E mano, fatiou, passou. O outro também que tava moscando foi Vapo. E ele continua fatiando uns, os outros estão vindo em direção a ele. E ele explica, né, que se ele lança essa insígnia da morte nos inimigos e conseguir fazer um ataque bem sucedido, ele vai ter um adicional de 100% de dano. Mano, isso é muito bom. Basicamente, você dobra o poder do seu ataque. Caralho! Que isso, mano? Ele também fala, né, que eles já estão se aglomerando e ele vai ter que tomar uma decisão e já usa a habilidade chamada Noite Mortal. E, mano, ficou tudo escuro. E ele também diz, né, que basicamente é isso, a escuridão absoluta. Eles não vão ser capazes de ver nada. E tá fatiando vários enquanto isso. Ele fica surpreso também porque nem pausa pra respirar ele tá tendo, né? Os bichos já estão atacando com fúria. Ele recebeu pelo visto uns ataques de fogo misturado com água ali, mano. Aí ele, caramba, esses ataques desses bichos estão bombardeando de tudo quanto é lado. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou usar minha habilidade de acelerar. E ele já vai rapidamente. Mano, ele tá tão rápido que formou clone. Ou miragem, né? Sei lá como é que chama, meu rapaz. E o cara ali já tá com 3 ou 4 flechinhas de fogo preparada pra atingir o mano da foice, hein? E já atirou. Ela tá indo na direção do mano rapaz aqui, né? E pegou? Não, era só realmente uma miragem. Ele até brinca, né? Fala, vai ser difícil pra vocês me acertar. Aqui é o pai, é o homem. Mas ele já fica preocupado porque tem um círculo mágico embaixo dele. E ele, disso aí eu não vou conseguir desviar não, hein? Lascou. E sobe um pilar de gelo na direção dele. Pelo visto ele foi congelado. E o monstro já vai dar-lhe um ataque ali com uma massa. Negócio assim, né? O cara está apenas observando e vê o monstro. E utiliza a habilidade Luar da Destruição. E Vapo, né? Acabou com esse gelo, acabou com o monstro, acabou foi com tudo. O cara cortou, foi tudo. Aí ele até se preocupa, né? Pô, essa daqui foi perto, hein? Até mesmo eu ia tomar muito dano se eu tomasse e sair de frente. E você tá tomando de frente lá, ele, hein? E eu gostei dessa cabecinha de corvo aqui, viu? Da roupa dele. O cara tá no estilo. Tá no estilo esse rapaz aqui. O que resta pra ele é acabar com tudo isso de uma vez. Porque se ele ficar só reagindo, contra-atacando, vai adiantar de nada. O já tá preparando mais uma flecha de fogo, o outro círculo de gelo, e ele já ativa novamente Luar da Destruição, a Lua de Sangue. E pelo visto foi vapo em todo mundo. Teve uns que ficou até com um buraco ali. Como que o cara ficou com um buraco? Aí ele, ufa, finalmente eu acabei com todos esses bots. E agora eu vou ver o que eles estavam
tanto defendendo. E já foi entrando na salinha ali. Ele se pergunta que lugar é esse. Diz que parece um templo, que realmente parece. Aí ele, será que eu tenho que entrar pela porta na plataforma? Ou vai sair um bicho daí de dentro? Eu vou saber quando eu der mais alguns passos, né? Ele já vai no círculo. O círculo parece que tá ativando. Ele, será que dessa vez, finalmente, eu vou conseguir terminar esse jogo? Ué, é um jogo? E aparece a mensagem de sistema. A entrada da sala do boss. Você tem certos requisitos. Nossa, precisa de 5 pessoas, ele tá sozinho. E o sistema explica, né, que pra ele poder abrir, ele precisa dessas 5 pessoas. Aí ele, o quê? E como ele não atende aos requisitos de entrada, que é ter as 5 pessoas, ele vai morrer depois de 5 segundos. Aí ele, mas o quê? O que isso quer dizer? E a contagem vai se iniciando. Aí ele, seus bando de merda, isso deu uma desculpa esfarrapada pra me matar. Seus desgraçados. Não, nem pensar. Vai acabar dessa forma. E o corpo dele já tá se desintegrando. Aí ele, merda. E aparece que ele foi de Vasco, né? E também atingiu o requisito para ativar a runa de reversão temporal. E voltará no tempo para antes de começar a primeira rodada. E ele atingiu o último uso da runa de reversão. Ele tinha 100 usos, ele tá no último. E agora a runa vai ser basicamente destruída. Ou seja, ele vai reencarnar, né? Como a gente já tá ligado. Eu achei interessante esse comecinho aqui, viu? Quero ver o que nos espera. Já vemos uma construção, mano. Parece um templo chinês, né? Alguma coisa do tipo. E tem gente bagaranho reunida ali. E tá todo mundo falando, né? Por favor, comecem a contar quando faltarem 5 segundos. O pessoal, 5. E a gente já vê um rapaz aqui com uma aura azul perto dessa multidão, né? 4. E ele tá preocupado. Ele, mas que merda. Eu voltei pra logo antes de eu ser pego nesse jogo de merda. Mesmo que eu tenha chegado até o final da 20ª rodada. E o pessoal, 3. Se eu pudesse. 2. Eu ia parar o tempo aqui mesmo. Aí ele tá lembrando que ele usou a runa, né? E, pelo visto, é o rapaz que tava enfrentando o monstro agora há pouco. Ué, mas ele não tinha zóio vermelho? Que coisa é essa, hein? E ele, de qualquer forma, essa daqui é a última tentativa. Eu vou ver esse jogo até o final. E eu tenho que levar mais 4 pessoas comigo até a rodada final. Quem são as melhores pessoas pra eu juntar nessa equipe? E já volta pra o quê? Alguns minutos antes. A gente vê meio que um maninho aqui, né? Se pá, é metida valentão, viu? Só pela cara. Tem carinha de ser chato, hein? Galera, finalmente a gente vai ser adulto. E não vamos mais precisar falsificar os nossos RG. É disso que eu tô falando, molecote. Outro, o que eu vou fazer depois de eu me graduar? Será que eu viro um motoboy? Mano, vai ser correrinha, hein, rapaz. Não é nem meme, ele realmente tá pensando em virar motoboy, viu? Não é coisa minha não, rapá. Aí ele pergunta pro maninho ali, né, que tem cara de valentão, o que ele vai fazer. Aí ele, eu já não te falei não, pô, eu vou me tornar um gangster. Aí, o que eu falei? O que eu falei? Esse daí quer ficar metendo a porrada nos outros, enchendo o saco. Aí ele, mas tu é louco, rapá? Se tu cometer um único erro, tu pode ir de Vascão. O carequinha ali, não era só brincadeira isso daí? Eu quero que se lasque, amigão. Só se vive uma vez, não é? Eu quero viver da minha própria maneira. Tu é louco demais. E no pensamento deles, né, eles, tão psicopata, seu lixo imundo. Depois que a gente se formar, eu vou cortar laços com esse inútil. Mas, doidinho, o que vai acontecer com aquele seu garoto de tarefas, aquele que você faz de escravo, quando tu se formar? Você tá falando daquele maldito pobre? Aquele depressivo? Eu não vou deixar ele de mão só porque eu me graduei. Eu ainda vou encher o saco dele mais vezes. Ai, mano. E pra piorar é logo quem? É o cara que retornou 100 vezes, né, velho? Então esse que é o problema. E basicamente ele é o Protinha, né? Já foi revelado pra nós, né? Então já vou chamar ele de Protinha já. E ele tá querendo se envolver com ele, meu amigo. Tu não tá ligado? Ele retornou 100 vezes. Tá com sangue nos olhos, amigão. O outro até fala, nossa, eu me sinto mal pra aquele cara, hein? Eu acho que ele deve tá pensando que tudo vai acabar depois que ele se formar. Você não vai mais encher o saco dele. O carinha, esse merdinha aí é um verdadeiro diabo. E realmente, o
cara é ruim. Sou eu que decido quando que acaba. Eu ainda vou brincar com ele o quanto puder. E lá ele, hein, filho? Essas brincadeiras aí, hein? Tô vendo onde que vai parar essas brincadeiras aí, seu doidão. O outro, que isso? Espera aí. Aquele ali não é o seu escravinho, não? Ah, aí já vai pra cena onde a gente tava vendo no começo, que é o pessoal pedindo pra começar a contar quando faltar 5 segundos. Aí ele, sim, aquele ali é o meu escravo. E o pessoal tá contando, igual a gente já viu. Aí ele, aquele merda? Porque ele tá brilhando com a aura, né? Aí ele tira a touca, olha pro rapaz. Aí ele, mas tem alguma coisa diferente sobre ele. O pessoal, o ano novo tá aqui. Ele, será que ele perdeu uns parafusos? Por que esse merda tá me encarando? Ô, Valentão, você devia pegar leve, hein? Agora é ano novo. Isso aí, ainda vai ter muita chance de tu encher o saco dele. Aproveita um pouco, rapaz. Ele, ai, seu merdinha, eu vou deixar passar isso por hoje, mas só hoje. Ai, finalmente, eu sou um adulto. Ei, galera, feliz ano novo, hein? Sim, eu espero que os desejos de todos vocês se tornem realidade. Aí nessa hora corta. Humanos são engraçados. Eles estão celebrando o ano novo sem saber no tipo de problema que se meteram. Ué, o que tu acabou de dizer? Não, eu não disse nada não. Mas eu acabei de ouvir alguma coisa. Vendo eles completamente ignorantes e em choque. E a gente já vê um estilo de anjo ali descendo pra falar com a galera. Uma mulher anjo. Ai, é como assistir macaquinhos em jaulas. Olha a comparação. Cara, mas que merda que ele é um anjo mesmo? Será que eles estão fazendo algum tipo de evento? É um cosplay? Mas eu acreditaria se eles me falassem que isso é real. Uau, ela é tão bonita. Ô Prota, finalmente ela apareceu. Ainda é a mesma maldita. Mesmo depois de 99 vezes. Ela... Humanos, seus bandos de inúteis. Parece que todos ficaram fascinados com a minha beleza. Mas não tenho ideias erradas. E eu nunca me envolveria com vermes igual vocês. Vendo todas as suas reações, vocês estão sendo capazes de ouvir a minha voz linda e angelical. Ei, qual que é a sua aí? Você tá se fantasiando de anjo ou coisa do tipo? E o que foi isso sobre a gente ser um tipo de verme, sua maldita? Que merda que tu tá falando? Ô Prata, que pena desse aí, hein? Que irritante. E já era. Estourou a cabeça do rapaz. Cara... grita. Valentão, mas que diabo é isso? Como um humano inferior se atreve a falar com um ser superior igual a mim de tal maneira? Vocês não têm nenhum direito de me questionar. Não se atrevam a agir como se estivessem no mesmo nível que eu, seus bandos de merda. Mano, que é isso? Essa anja é... Mano, de anja não tem nada não, filho. De anja não tá tendo nada não. Aí ela continua ameaçando, né? Que a menos que eles queiram que a cabeça deles explodam, eles têm que ficar de boinha ali, na moral. E que tem certeza que eles estão confusos. Até porque, como seres inferiores igual a eles, iam ter qualquer noção. E vai explicar de uma maneira simples pra eles entenderem. Protinha, ai, de novo, vou ter que escutar essa explicação. Que saco, cansado já disso. Ela, bom, vamos jogar um joguinho. No primeiro dia de cada mês, por 20 rodadas, vários humanos vão ser transportados pra uma nova dimensão pra jogar um joguinho. E lá, vocês, vermes, vão ter uma coisinha pra fazer: completar a missão que lhes forem dado. Se vocês conseguirem completar a missão, vão poder voltar à realidade com uma recompensa. Carinha, mas do que ela tá falando? Ah, parece que ela vai deixar a gente viver se completarmos algumas missões. Bom, vocês podem estar pensando que eu vou deixar vocês viverem, mas nem todos vão sobreviver apenas porque completaram suas missões. Apenas a metade dos participantes, claro, né, na ordem de conclusão, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, né, pelo visto vai ter um ranking de conclusão, vão ser poupados. Como assim? Como isso pode ser possível? Mas não se preocupem muito não, eu não vou levar todo mundo. O que você quer dizer? Fica todo mundo quieto aí, que eu quero ouvir o que ela tá falando, rapá. Cala sua boca. Até porque eu só vou pegar os humanos entre 15 a 29 anos, por todo tipo de
característica e por todo o planeta. Só eles podem participar. Pronto, quando eu fui arrastado pra essa merda de jogo no mesmo dia, no ano novo, no caso, né? Eu nunca pensei que eu ia estar repetindo essa mesma cena por uma centena de vezes. Caraca, que merda, hein? Rapaziada, eu já ia ter me lascado. Porque entre 15 a 29, vixe, eu já ia estar lascado. Ia ter que ir no joguinho, né? Se bem, talvez pode ser até uma oportunidade boa, né? Vamos ver. Cara, eu vou ficar bem. Vou ficar bem. Droga. Você tá tão feliz assim que vai viver? Você tá provocando a gente? Mas que? Até porque ele já tá fora do tipo de idade que ela vai capturar, né? O Valentão, se acalma aí, seu merda. Vocês não entenderam a situação, não? Vocês não viram que o cara teve a cabeça explodida agora mais cedo? Bom, vamos ver. Parece que o total de participantes vai ser de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Agora, como eu já expliquei, é hora de vocês começarem a jogar, seus vermezinhos. Vocês agora estão em um espaço onde não conseguem se ver. Antes da transferência espiritual, vocês têm que criar um corpinho para jogar. Considera isso um tipo de customização, né? De joguinho. A gente já viu bastante, até porque, basicamente, vários jogos de RPG, a gente consegue criar nosso personagem, né? Basicamente é isso. Que nem ela falou, né? É um jogo, só que com a vida real. Morreu ali, acho que acabou, né? Só o Protinha, né? Protinha sempre se dando bem, né? Pode reencarnar. Agora não mais, né? Porque ele perdeu a runa. Ele, eu vou fazer o que eu normalmente faço. E meu apelido vai ser Ceifador Negro. Uau, realmente faz sentido. Ele tem a foice lá, né? Ele já foi transportado pra uma floresta. O corpinho dele tá aparecendo ali. E já tá em cima da cabeça dele, né? Ceifador Negro, que é o nome. Tá com a mesma aparência que a gente viu no começo, né? E ele, agora realmente foram as 100 vezes, hein? Eu tô usando essa aparência desde a 12ª tentativa. Então esse corpo aqui parece até meu corpo real, de tanto que eu tô acostumado. Galera, uau! Peraí, onde é que a gente tá? Uma planície? Ei, meu corpo mudou de verdade. Eu acabei de me dar um rosto de uma celebridade. Ficou bom. Caramba, realmente funcionou isso daqui. Todo mundo só tentou ficar mais bonito dessa vez também. Mas se você tiver qualquer tipo de neurônio, se tu pensar, tiver um QI acima de 83, rapá, tu nunca deveria fazer isso. Esse mundo é um lugar onde só o mais apto vai sobreviver. Se for muito atraente, é até mais provável que seja alvejado, ou seja, vai ser o alvo de todo mundo. E realmente, porque até no mundo real, mano, chama atenção e vai ter gente querendo, dar-lhe facotinha no bucho. Até porque se morre nesse mundo, morre no outro mundo, né? Então, morte na certa. De qualquer forma, tá quase na hora. Aí tá ali o carinha, né, que é o Valentão. Ele já colocou o personagem dele com um shape muito brabo. Mano, eu não julgo não, eu faria a mesma coisa, viu? Eu manteria o mesmo rosto, mas o shape eu ia deixar como? Aí ele fez um corpo musculoso de novo. Não julgo. Não julgo que eu ia deixar o shapezinho ali no personagem. Nesse aí eu concordo com ele. Mas não muito também, né? Senão como é que vai correr? A anjinha, né? Entre aspas. Bom, pelo visto tá todo mundo felizinho pelos avatares que vocês criaram, né? Mas eu gosto de ver vocês com carinha de medo. E vamos ver. Aqui tem um total de quase 2 milhões de pessoas. Deve ser todo mundo que tava em Seiyu. Nossa, quase 2 milhões. Nem parece ter tanto assim de nós. Bom, como esperado de humanos inferiores igual a vocês. Vocês realmente pensaram que esse seria o único espaço que vocês foram transportados? As pessoas estão espalhadas através de diversas planícies. E também tem outros anjos cuidando deles, né? Mas de qualquer forma, eu vou dar outra explicação simples. Primeiro, pensem dentro da sua cabecita a janela de atributos. O Pratinha já pensa, já aparece ali na frente dele, né? E tá ali, né? Que o nome dele é Hyun Nin, mas é o Pratinha. Ele é só Pratinha. O apelido dele é Ceifador Negro. Tem um rank, agora não tem nem muita coisa, né? Já tem as habilidades que vão ser desbloqueadas. Ele tá sem runa, porque a runa que ele tinha acabou. Aí ele, isso aqui me deixa até enjoado. Ei, tá todo mundo olhando sua janela de atributos? Vocês vão entender que são um bando de lixo. Isso se vocês já jogaram algum jogo antes, né? Vocês têm que ficar mais forte. Se vocês sobreviverem até o fim e concluírem a rodada 20, não apenas vão estar livres
simples do jogo de sobrevivência, mas vai ser concedido um desejo. Peraí, um desejo? Sem chance, é sério mesmo? Mas tem que ser os primeiros a conseguir. Por fim, falem em inventário e olhem pra dentro. Eu dei um presentinho pra vocês. O pessoal já fala inventário. Ué, um fragmento de runa aleatória? Bom, como vocês podem ver, o fragmento é um uso de item único. Só pode usar quando forem de nível 1. É o único item de presente pra vocês. Então pega na mão e pensa usar. Cara, usar? Uau! Bom, jogando pelas suas carinhas, vocês estão com pouca sorte, viu? Isso é apenas a sorte de jogo pra vocês, réis humanos. Agora que foi feito, vamos começar esse show. E a primeira missão foi dada, a missão da rodada 1, que é de derrotar 100 goblins. Cada pessoa vai ter que derrotar 100 goblins. Todas as regiões, aí tem os participantes totais, né? Os participantes que já finalizaram. E tem a região atual, que é a do Protinha. Tem esse nome esquisitão, né? SK, não sei das quantas. Aí já tem um globinho aparecendo. Cara, isso aí realmente que é um Goblin. Meu Deus, é realmente como se eu tivesse num jogo isso aqui, hein? Será que isso daqui é um tipo de realidade virtual? E a gente foi sequestrado sem o nosso conhecimento e estamos sendo tudo testado? Anjo, ei, vocês não deviam estar animadinhos, não. Porque nem todos os Goblins foram invocados ainda. Peraí, sem chance. Meu Deus, o que é com essa quantidade de número estúpido? São 10 mil humanos versus 50 mil Goblins. Agora, lutem até a morte. Goblin, já tá indo na direção do pessoal. Quero ele tá avançando até a gente. Ei, não se aproxima não, sai daqui. Bicho verde gosmento, seu nojento. Tem alguém ali no tomar a frente. É o Protinha, né? Ele já tá apenas caminhando. Cara, mas o que tem com esse doido aí? Ele tá indo na direção do monstro. Espera aí, pô. É perigoso se aproximar desse bicho. Ele já vai atacando e dá-lhe um na cara do Goblin. Enquanto ele já vai dando chute no Goblin, que caiu ali no chão todo duro. E deixou uma adaguinha ali pelo visto, né? Ele já explica pra nós que quando a gente tá fazendo um desafio em grupo ou coisa do tipo, a primeira impressão importa demais. Então, já que ele tá nessa situação, ele tem que mostrar a força dele, porque aí ninguém vai encher o saco, né? Até porque ele já tem uma cara, né, de, não cheguem perto, senão, adagada, fi. E ele olha ali pro céu, e ele, eu também tenho que conseguir a atenção dessa coisa aí. Ele chama de coisa até porque, né, o cara odeia esses anjos. E ele, então pelo visto eu vou mostrar um pouquinho. Aí já tem 2 goblinhos avançando na direção dele, o outro tá aqui a mimir, né? Caiu duro no chão. E já passou-lhe a faca nos rapazes. A galera, meu Deus, mas que maneiro. A mina, mas todo mundo viu isso aí? Que é esse louco? Peraí. Esse cara é de uma força especial e o apelido dele é Ceifador Negro. Caraca, que irado, meu irmão. E os Goblin, geralmente, eles são mais fracos do que todos os outros tipos de monstro, né não? Isso nos jogos, né? Então a gente deve conseguir matar eles também, mesmo que não seja tão fácil igual esse maluco aí, né? Esse cara é doidinho da cabeça. Outro, não, mas eles não deve ser tão problemático não, a gente vai ficar tranquilinho. Só que o Goblin já avança na direção dele e já perfurou o bucho. O cara ali já fica espantado e sai correndo. A outra, me ajuda, pelo amor de Deus. Galera, eles estão vindo de novo. E o nosso Protinha apenas observa a situação e vê que tudo isso se parece com um massacre. Ele chama de pandemônio, né? Deve ser alguma coisa lá do mundo. E pelo visto, não. Esse daí é o jogo, tá? É o nome do jogo. E que ninguém vai conseguir entender a situação do que tá rolando agora. Eles só vão pensar em uma única coisa: sobreviver. E olha a carinha da menina, realmente. Até porque o instinto de sobrevivência vai falar mais alto do que tudo. Eles só vão conseguir fazer o quê? Correr. Até porque eles devem ser mais fortes que os Goblin, mas deve estar tudo com medo, né? Aí ele, na minha primeira tentativa, eu também escolhi isso. Só depois da segunda tentativa que eu percebi que não tinha lógica ficar correndo aí. Aí a mina já bate de cara ali com uma parede invisível. Ela, o quê? Mas o que é isso? E como as pessoas modernas, né, do mundo normal que a gente vive, nunca mataram nenhum pequeno animal, né? Pelo menos a maioria. Vai ser muito difícil matar um Goblin. Tanto que o cara tá ali, ele já podia ter descido a facada no Goblin. Mas olha a mãozinha dele. Tá pegando alguma coisa ali, hein?
E ele, mas nesse jogo, tu não pode ter dó não. O Goblin se levantou e a gente já vê que tá rolando um furdunço aqui, meu rapaz. Os Goblins estão arrancando sangue de todo mundo. A anjinha aqui, né? Que não é a anjinha, né? Ela começa a rir e fala que acha divertido essa luta entre os humanos e os Goblins. E que mesmo que eles sejam do tamanho de umas criancinhas, eles não podem fazer nada se avançarem em cima deles, né? No caso dos players. E também eles têm adagas. Mas ela fica curiosa olhando pro Protinha. E ela, mas o que é esse cara? Que tipo de coisa é essa? Ela ficou olhando, né? O apelido dele é Ceifador Negro no jogo, igual a gente já sabe. E a progressão da missão dele já tá quase acabando. Tem que matar 100, ele já mandou 70 de Vasco. Aí ela, mas nossa, esse sistema aqui é uma porcaria. Por que isso daqui tá escondendo informação do jogo? Só não tá escondendo a informação da missão, pô. Mas eu quero saber a informação do cara. Mas de qualquer forma, ai, o meu orgulho fica ferido. Até porque eu, um ser superior, tenho que guiar esse tipo de humano, esses vermes inferiores. Ela fica detestando os humanos, né? E diz que tá começando a gostar disso daí. Até porque tá parecendo negro igual o Prota. Mas não é verdade, né? A gente sabe que só tem o Prota. E ali a gente já viu o sisteminha, falando que ele derrotou o Goblin, ganhou mais 4% de experiência, ourinho, aumentou o nível e tá quase completando a missão dele, né? Ele já desvia ali de um golpe e vê uns 5 Goblin ali na direção dele. Tão em bando ali, raivoso. Mas ele já passou o VAP em todo mundo. Ele até dá um girinho ali com a adaga. O Goblin já com medo assim. Cara, agora lascou, mano, é minha vez. Vou jogar no Vascão, né? Nova contratação. Ele já dá esse olhar B10. Pergunta se tem mais alguém ali que quer ir pra cima dele. Eles estão tudo em choque. Mas ele já... Bom, pelo visto eu vou dar uma respirada agora, né? Também depois de tudo isso. E abre a janela de atributos dele. O nome dele, igual a gente já sabe, né? É Hyumin. Ele é o Ceifador Negro. Nível 4, sem classe. Nada de interessante por enquanto, né? Ele disse que chegou até que rápido no nível 4. E você sempre ganha 2 pontos de atributos sempre que o nível aumenta. Então, basicamente, ganhou um nível, você vai ganhar 2 pontos ali. Você pode utilizar no que você quiser, né? Ele tá colocando tudo em agilidade. Até porque isso aumenta a chance de esquiva e também a velocidade de movimento de ataque. Isso é bem importante. Ele até fala que esse é o atributo mais importante no começo, né? E com essa velocidade de progresso, provavelmente ele vai chamar a atenção daquela anjinha maluca da cabeça. Ali já tá atacando em mais um Goblin. E ele continua com aquele olhar de B10, né, mano? Que isso? Zóio vermelho. E ele, vocês não vêm, não? Cadê vocês? Vocês estão com medo? Chamou na chincha, hein? E que se eles não vierem, ele vai avançar. E realmente, já passou pelos Goblin, pegou a adaga, um já olha ali espantado, ele já dá-lhe mais golpes. E continua ganhando mais coisa, nível aumenta. E ele já completou a missão de matar 100 Goblin. E ele foi o primeiro a realizar essa missão. Ele, na verdade, esse jogador é da primeira rodada, né? Eles definem assim. Mas é basicamente como se fosse andar, sabe? Primeiro andar, segundo andar. Aqui eles chamam de rodada. Ele foi o primeiro da primeira rodada. Entendeu? Entendeu a pegadinha? Ele, eu passei sem muitos problemas. Também, o motivo de eu ter acabado com tanto Goblin, igual um maluco, não foi só pra conseguir a atenção da Anjinha. Foi porque ele recebeu uma recompensa, né? Já que ele foi o primeiro em todas as regiões. E já tem um rankzinho ali, né? Ele completou em 10 minutos. Até porque cada montezinho ali é como se fosse grupos, né? Grupo de 10 mil pessoas fica em tal região. Aí provavelmente depois eles vão se juntar, mas agora ele só conhece a galera da região deles. E ele foi o primeiro de todas. Ou seja, mano, o cara é foda, né? Ainda bem que eu consegui o primeiro lugar de novo. E é muito melhor terminar a missão de cada rodada de uma forma rápida. Até porque o top 3 recebe ótimas recompensas. Ele recebeu um bilhete de escolha de arma para baixo nível. E tá explicando que a recompensa é baseada na performance. E como ele foi de todas as regiões também, ele ganhou um baúzinho, né? Ou seja, a melhor recompensa de todas.
Ele vai usar primeiro o bilhete pra conseguir a arminha dele, né? E ele pode escolher uma entre todas essas armas aí, que no caso são 3, né? Espada longa, ameaçadora, não combina tanto com ele. Punhal pequeno, que é uma adaga, na verdade, né? E uma lança. Mano, provavelmente ele vai de adaga, né? Não tem nem muito o que dizer. Ou se tivesse uma foice, né? Que igual a gente viu no primeiro capítulo, ele gosta de usar foice, né? O cara tá metido a Shinigami aí, né? Aliás, esse aqui não é muito não, mas pelo menos eu vou usar bem, né? E realmente, ele pegou a daguinha, que é do tipo raro, dá mais 1 de agilidade e é do rank iniciante ou acima. E agora ele pode jogar esse lixo fora, que é a arma dos goblinhos, né? E ele vai esperar pra usar aquele baú que ele recebeu por ser o melhor de todas as regiões, né? E, mano, tá todo mundo sofrendo ali, velho. E ele tá de boinha, mexendo na janela de sistema dele. Ele até começa a pensar ali, né? Mas, esse título que eu consegui antes, que é o jogador de última viagem, é uma coisa que eu nunca tinha conseguido nas últimas 99 tentativas. É, mas, pô, faz sentido, né? Você tinha 100 vezes que você podia morrer e retornar. É óbvio que essa daí vai ser a última viagem, né, meu amigo? Aí ele já pega o negocinho, uma runa no caso, né? Ele bom usar, que é uma runa aleatória. E você obteve a runa de reversão temporal e ficou gravada no corpo dele. Mas como já tem vestígios disso na alma do jogador, a gravação falhou. Aí bom, isso foi esperado. Até porque se eu fosse capaz de gravar novamente, eu ia retornar quantas vezes eu quisesse, meu rapaz. Ou seja, infinitas vezes. E já que tem vestígios dessa runa, o sistema tá falando no caso, né? Você foi identificado como alguém que já realizou 100 tipos de viagem. E você obteve esse título. Aí ele, o quê? Peraí, nesse jogo os títulos são coisas que estão acima das runas. E, pelo visto, ele tem alguns tipos de efeito. Não é só um título ali que não faz nada, né? Tem a condição, né, que é ter retornado 100 vezes. E quando ele morrer, ele vai ficar no mesmo lugar por 1 minuto, só que na forma de espírito. E quando ele quiser, ele vai renascer com toda a vida recuperada. Mas é de apenas um uso. E depois disso, o título vai desaparecer, depois que ele usar, né? Ele até explica que é mais difícil conseguir com uma runa e que a habilidade de ressurreição é algo geralmente dos sacerdotes. Mas até mesmo essa habilidade tem um limite de 30% de recuperação da vida, né? Depois que ele ressurge, ou seja, morreu, o sacerdote cura, aí a pessoa fica com no máximo 30% da vida que ela tinha. Mas peraí, essa ressurreição aqui me deixa com a vida máxima. Então conseguiu uma coisa incrível. Ele já fica todo felizinho, até porque ele conseguiu uma carta na manga. Tanto que ele até fala que é sempre bom ter um trunfo desse. E a gente vê que ele tá mantendo os status públicos, ou seja, pra galera ver em privado. Ou seja, e a galera não vai conseguir ver e ele consegue manter escondido. Aí ele, bom, já tá na hora do pessoal terminar a missão deles também. Eu fico imaginando se o Yongmin vai tá se saindo bem. Peraí, olha ele aí. É aquele valentão que ficou enchendo o saco do Prota, né? Ele tá com a daguinha na mão enquanto vê o amigo se lascando pro Goblin. Ele, bom, parece que ele vai sobreviver. Começa a vir umas luzinhas muito insana. E a anjinha, né? Ela, meu Deus, como que eu ia imaginar que isso ia ficar tão chato? Vocês humanos são tão lamentáveis. Todos sendo mortos para meros goblins. Mas, pelo visto, foi meu erro. Tal deixar isso daqui um pouquinho mais divertido. A menina ali... mais divertido? Do que você tá falando? Aí começa a desaparecer. Aí a galera, meu Deus, tá todo mundo desaparecendo. O que tá acontecendo? E por que ela tá fazendo isso, né? Os goblinhos, eles estão insanos, cheios de raiva. Eu acho que ela deve ter dado um buffzinho pra eles, hein? A galera, mas que merda. Eu dei uma recarga de 50 mil pra vocês. Eu tenho certeza que agora vocês têm o suficiente pra acabar com tudo. Galera, acaba com eles. Acabem com todos eles. Rola sangue pra tudo quanto é lado, meu Deus. Galera,
galera tá sofrendo demais. E a gente já vê aqui o quê? Que eles têm que eliminar 5.100 goblins. Já 1.000 foram de Vasco, no caso, né? A galera continua. O Protinha tá ali só esperando, até porque, pelo visto, ele não pode fazer nada. Eu pensei que ele podia sair pra ajudar, mas realmente ele não pode. Enquanto isso, ele tem que ver a missão sendo concluída, senão nada vai acabar. E, pelo visto, eles conseguiram concluir. A galera, finalmente eles se foram. Peraí, onde é que os goblins foi parar? A Anjinha já, somente metade de vocês vai poder completar a missão. E agora que vocês terminaram, os outros vão ter que morrer. E realmente não era o número de goblin morto, tá? Era o número de gente que conseguiu passar. Ou seja, o limite era de 5.000 e poucas pessoas. É que mostrou agora, né? E a Anjinha conclui que essas são as regras. Ela não pode fazer nada. A galera, mas peraí. Eu só preciso de mais uma morte. Só mais um goblin. Por favor, não! Ela, calma, por que vocês estão me olhando com esse olhar sombrio? Vocês não deviam estar felizes que ainda estão vivos? Independente de tudo, vocês sobreviveram. Mas apenas aqueles com sorte. E vocês vão poder voltar. Então, meus parabéns por passarem na primeira rodada. Eu espero que vocês se esforcem na próxima. Agora, por que a gente não acerta os números antes de sair? E tá mostrando o rank da primeira rodada, né? De toda a região. São várias regiões, né? Então, todas as regiões. Ele ficou em primeiro, nosso Protinha, né? Em segundo, o tal de idiota estúpido. Eles estão todos no mesmo nível. E em terceiro, o demônio celestial. E na região dele, ficou em primeiro também, né? No caso, lógico. Em segundo, esse a vida não sei o que. E em terceiro, dragão negro. Interessante os nomes, hein? E ele recebeu recompensa de rank, que é aquelas que a gente já sabe, né? O baú e o ticket. E mais 1.000 de ouro, que ainda não foi entregue pro Protinha, né? Traga logo os 1.000 de ouro pro rapaz, não quer ver ele ficando forte. Aí beleza, ele tá olhando a janelinha de sistema, um carinha já tá olhando pra ele. Ele, pelo visto, todo mundo sabe que eu sou o número 1. Agora, Anjinha, não consigo acreditar que o rank 1 da região inteira é da minha área. Ceifador negro, né? Me responde uma perguntinha. Ele fala, vai. Quão forte você é? Você conseguiu alguma runa especial? Ele, eu não tô nem aí pra você. Você não consegue ver minha janela de atributos, não? É claro que eu posso. Não tem como eu, um anjo, não ser capaz de ver suas informações, não é? Eu só tava te testando. Não me faça rir, sua anja maldito. Senhorita anjo, o que foi, mano? Eu posso te fazer um pedido? Como assim, um pedido? Sim, é que parece que a recompensa do rank 1 tá faltando um pouco. Você não acha que eu mereço mais, não? Pessoal, o quê? Até ela... Você tá brincando com a minha cara? O que foi que tu acabou de falar? Eu tava esperando que você me desse algo melhor, né? Pra falar a verdade. Ai, Protinha, ele não tá nem aí, ele é desaforado mesmo. Mas o que você acabou de dizer, seu humano? Então, eu vou ser direto aqui. Eu não gostei das recompensas, então eu quero uma coisa melhor. O pessoal fica tudo em choque. Fica aquele silêncio constrangedor. Ela, mas esse pedaço de merda humano realmente ousou pedir alguma coisa. Eu tava planejando ficar de olho nele, já que ele parece interessante. Mas ele me tratou assim só porque matou alguns goblins? Que ridículo. Eu vou só explodir a cabeça dele. Ai, merda. Eu já usei a minha habilidade de uso único pra matar alguém. Foi o carinha lá do começo, né? Esse maldito humano arrogante. Mas espera um pouco. Eu sei exatamente o que eu posso dar pra esse humano. Você quer uma recompensa melhor, né não? Normalmente eu ia ignorar um pedido desse. Mas eu vou pensar sobre isso, tá bom? Então todo mundo espera um momento. Peraí. Ela realmente vai dar uma outra recompensa? Não acredito que deu certo barganhar com um anjo. Ou seja, barganhar é negociar, viu, rapaziada? Pra quem não manja. Agora tá manjado, né? O cara, será que eu devia tentar isso também? Eu tô querendo uma recompensa diferente. Não, calma lá. Não vai se animar não, né, rapaz? Tenho certeza que é só porque ele é um rank 1, né? Mas o quão bom deve ser essa recompensa, então. Eu queria uma dessa também, viu? Eu tô sentindo inveja desse rapaz. O cara que fazia bullying com o Protinha das antigas, né? Olhando. Ele olha de volta e vai caminhando pra floresta enquanto segue a Anjinha. Ela, mas por que você tá
tão distante de mim. Você vai mesmo fazer olhando pra trás enquanto eu caminho? Vem logo pro meu lado. Ele, tá bom. Esses humanos de merda, eles só ouvem se você aumentar a voz. Pra uma raça que não sabe nem escutar direito, eles são tão gananciosos. E como eu ia poder mudar algo que o sistema deu pra ele? Mas de qualquer forma, né? Mesmo se eu pudesse, eu não quero fazer isso por alguém igual ele. Você devia ter aceitado o que você recebeu. Eu vou te mostrar o que acontece com um inseto arrogante igual você. Assim que passar daquela pedra ali, você vai devagar. Claro, tem uma chance das coisas darem errado. Até porque eu não posso ficar rebentando com os jogadores por motivos pessoais, que os jogadores poderiam se revoltar sobre a justiça das coisas, né? É por isso que eu não posso ter testemunhas. Seu humano estúpido, seu merdinha. Nada disso ia ter acontecido se você tivesse ficado quieto. Você quer uma recompensa, né? Me diga o que você deseja receber. E nessa hora ele já vai virando um socão na cara da anjinha. E tome, ele acertou no rosto com tudo. Ele não tá nem aí, literalmente. Ela ficou surpresa, assim como eu também, né? Ela recebeu, né? Ela buscou, chamou o contato e ele veio. Ela cai no chão e se pergunta: mas o que é isso? Aquele humano me bateu. E, mano, tá saindo sanguezinho ali, hein? Mas é diferente, hein? Isso aqui parece a censura de Nanatsu. Era ridícula, né? Batia, saia sangue branco. Mas que merda era essa, né? Mas voltando, ela fica louca. Fala: seu humano maldito. E já vai virando, só que cadê ele? Ela, mas ele desapareceu. E o Protean já vem atrás, carregando mais um golpe. Ele agarra ela. Ela, o quê? Mas o que você planeja fazer com? E tá puxando as asas dela. Ela, para. Seu maldito. Pelo visto, ele arrancou uma parte das asas dela. Ele, para de ser uma nenezona, viu? Para de ficar chorando à toa. Caramba, isso é à toa, meu rapaz. Ela tá gritando de dor ali, né? E agora você não vai ser capaz de correr. E então, dói, né? É claro que dói. Se não fosse eu ser esperto, você que ia tá soltando essa risadinha e me humilhando. Ela, mas você ficou maluco? Do que você tá falando? Você tentou me matar com uma adaga escondida na sua asa, não foi? E realmente tá ali na asinha dela. Eu já sabia. Que você quer dizer com matar? Nunca que eu ia planejar fazer isso. Ei, não tem por que você mentir, não. Eu posso dizer só de olhar pra sua cara. Biriel, ele sabe o nome dela. Ela, mas como que um mero humano sabe meu nome? E também não tenho por que você saber disso, viu? Ele já sai pegando a daguinha que ele comprou. Ela, mas o que você tá fazendo? Por que tá sacando uma arma do nada? Não ficou óbvio pra você, não? Você enlouqueceu? Você quer que sua cabeça exploda? Um estalar dos meus dedos, você não tem mais a capacidade de matar. Ela, você acha que vai conseguir sair impune? Meus amigos não vão ficar parados. Amigos, meu ovo. Todos os anjos são egoístas. Eles não se preocupam com o problema dos outros, não. Quer você vá de Vascão ou não, eu duvido que se importem. Mas que besteira. Tá bom, já chega disso. Eu vou acabar contigo agora, viu? Espera, você não vai se beneficiar disso. É lógico que eu vou, mesmo que você não saiba disso. Mas você vai se arrepender se você me matar. Você não vai ser capaz de voltar pra casa. O sistema vai me retornar automaticamente assim que acabar as quests. Bem, como que você sabe disso? Tá bom, vou te dar qualquer informação que você quiser. Só me dá uma chance. Não, eu não preciso disso. Se eu precisasse de informação, eu ia ter te torturado até descobrir tudo que eu queria. Você é só uma pedra de xadrez aqui nesse mundo. Ela, o quê? Mas quando? E realmente ele passou a anjinha. Já era. O sistema notifica, né? Um anjo foi derrotado. Foi confirmado que você é o primeiro jogador a derrotar um anjo. E você recebeu o título Primeiro Matador de Anjos. E ele recebeu sangue de anjo e o título, né? Aí ele, como esperado, dessa vez eu fui o primeiro. Ele recebeu a runa da matança por ter matado ele, né? E essa runa foi automaticamente gravada na alma do Protean. Ele é
Essas recompensas por matar um anjo são boas, mas é só porque eu fui o primeiro, viu? Eu só ouvi sobre essa recompensa pela primeira vez quando me vinguei de um anjo na minha 13ª tentativa. Talvez porque seja uma recompensa que só um jogador pode obter, né? Realmente, só quem acabou com um anjo pela primeira vez. O resto não recebe isso não. E o efeito da runa é que quando alguém é morto, né, pela pessoa, todos os atributos aumentam em 1%. E esses atributos vão ser mantidos até a rodada atual acabar. Meu amigo, tipo assim, basicamente, se ele matar 100 pessoas, ele vai ter um aumento de 100% dos atributos. Mas cê é doido, o cara vai virar um rapaz da chacina, né? Logo o cara já é ceifador, né? O que você esperava dele? Aí ele, nossa, cada recompensa aqui é coisa boa, viu? Eu adorei. É Sanjinho, literalmente foi um anjo na vida dele. Eu gostei, porque ele não se importa com nada. Ele, bom, se os anjos descobrirem que eu já consegui uma runa, vai ficar tudo chocado. E o grande motivo por eu ter acabado com o anjo, ele tá segurando esse negocinho aí que ele recebeu, né? Que é o sangue do anjo. E pode mudar a classe da pessoa para ceifador. Agora tá explicado. Mas tem que ser pelo menos nível 10 pra usar isso daí. Ele explica de novo, né? Que isso é dado ao primeiro jogador que mata um anjo. E a classe ceifador é o inimigo natural dos anjos. Ele vai explicando pra nós, né? Que todos os jogadores podem obter uma classe a partir do nível 10. Tem vários símbolos aqui, deve ser de classe, né? A gente vê um de construtor, de escuridão, poção. Ixi, deve ter classe pra caceta. Ele até fala, né, que tem 30 classes diferentes. E trocar de classe, na verdade, é bem simples. Você só tem que conseguir um item que faça isso, que geralmente é adquirido naturalmente através da caça ou cumprir condições específicas, mas tem exceções, que são as mudanças para uma classe única, que é dada somente a um único jogador que faz algum tipo de circunstância especial, tipo matar um anjo, né, rapaz? Ninguém faz isso normalmente, né? É que o nosso rapaz aqui já voltou 100 vezes, né? Ele tá na 100ª vez de retorno e na última, né? E explica que essas classes únicas estão num nível completamente diferente, né? Porque as habilidades são boas, os bônus, as runas de progresso, tudo é bom, tudo é coisa boa. Então o cara já voltou com um hackzinho famoso. O cara tá cheatado, né? Cadê o ADM? ADM aqui, ó, filho. Ó o cheat. Agora ele vai usar a recompensa por ter ficado em primeiro de todas as regiões. E é dado 3 opções pra ele, né? Ele pode escolher a que ele quiser. Que tem um buff de 3 vezes XP, que vai ser usado na segunda rodada. Ele pode escolher 2.000 de ouro ou informação de segunda rodada. Eu acredito que ele vai usar o buff de XP. Acredito eu. Ele até fala, né, que o mais importante é chegar no nível 10 pra ele mudar de classe. E realmente ele escolheu o bônus de XP. Era o que eu escolheria, né, tropa? Até porque, tipo assim, informação ele já tem. O cara tem informação de tudo. 2.000 de ouro é interessante, mas nem tanto, né? Agora subir de nível, rapaz. E esse é o esquema. E quando eu começar a segunda rodada, o buff já vai ser aplicado automaticamente. Ele, bom, já que é a última tentativa, eu não tenho mais pra onde correr, né? Eu tenho que ficar mais forte de qualquer jeito. E fala que foi o fim da primeira rodada. Tiveram 5.140 sobreviventes na região do Protinha. E de todas teve, mano, uma caralhada de gente. Olha o tanto de gente aqui, fi. E a alma dele em breve vai ser transferido pro corpo dele que tá na terra, né? Porque no caso, rapaziada, é assim. Aqui, o corpo não vai junto quando cada rodada inicia. Basicamente, só a alma vai. O corpo fica lá no mundo real. Então, ele tem que estar bem protegido lá no mundo real, né? Senão, complica tudo. Aí, o cara que fica enchendo o saco do Prota já acorda no mundo real também, né? Todo mundo, na verdade, que foi puxado. Pessoal, ué, mas o sino do ano novo? O que foi que aconteceu aqui? Será que todo mundo caiu junto comigo? Ah, pessoal, ai meu Deus, acabei de desmaiar. Eu tive um sonho tão estranho, mas foi tão realista. Parece que minha cabeça vai explodir. Eu tive um sonho tão estranho. Mas peraí, 5h20? O tempo que passou aqui foi o mesmo que passou no meu sonho? Pessoal, ai minha cabeça. Ai, tô com a perna doendo. Ei, você acordou, foi? Yogimin? Você desmaiou? É, não só você, mas todo mundo aqui desmaiou. Peraí, todo mundo caiu no sono ao mesmo tempo? Mas o que tá acontecendo? Eu acabei de ter o sonho mais bizarro do mundo.
Pois é, eu também. Yongmin, tu também teve? Sim, eu tive. Mas eu não tô achando não. Galera, nós finalmente voltamos. Finalmente. Acabou aquele inferno. Eu tô vivo. Ei, peraí. Cadê o Goblin que tava aqui? Ah, eu duvido que só tenha sido um mero sonho, né? Então, peraí. Tudo aquilo era real? Os Goblins, primeira rodada. Então a gente vai ser mandado de volta no primeiro dia do próximo mês, né? Pois é. Ei, mas por que esse cara aqui não tá acordando, não? Eu também me pergunto isso, viu? Ei, acorda aí, irmão. Já tá na hora de se acordar, rapaz. Ei, acorda. E o cara tá, mano, pelo visto não vai acordar de jeito nenhum, né? O cara, não pode ser. Merda, ele não tá respirando. Eu também não tô sentindo o pulso dele. Ei, o Taishiki, ele já era? Pera, não pode ser. Será que ele morreu porque ele não conseguiu sobreviver no jogo? Não. Então todo mundo que não tá acordando, eles foram de Vasco. Peraí, mentira. Só metade sobreviveu. Então a próxima rodada vai ser desse jeito. O cara, isso é loucura. Eu tô ficando doido. Pera aí, então finalmente quer dizer que aqui a gente pode ser igual nesse mundo? Aqueles merdinhas que nasceram rico, não importa se é rico ou pobre, todo mundo é igual nesse mundo. Finalmente eu não preciso mais chorar por ter uma vida injusta. Mano, ele já tá ficando louquinho. Ele até fala, seus merda, fica na calma aí, viu? O que a gente precisa fazer é sobreviver. Por que vocês estão tão preocupados? O cara, mas isso é injusto. Ai, morrer sem ter a chance de aproveitar essa vida. E não é só a gente, a galera tá presa também nessa situação. Pera aí, o que tem de injusto sobre isso? O cara até pensa, ai, esse daí ficou maluco, seu maluco de merda. De qualquer forma, você foi um valentão a vida inteira, né? Então é óbvio que não vai sentir que teve alguma perda, mas ainda tem muitas coisas que eu quero fazer. E pra onde é que tu tá olhando, hein? Eu não tô conseguindo achar aquele merda, não. Mas quem? O seu garotinho que você fica praticando bullying, né? Que é o Prota, né? Mas onde é que foi aquele pirralho? Eu tenho certeza que eu vi ele indo por ali antes, viu? De acontecer a rodada. Será que ele não passou nem da primeira? Mas isso faz sentido, né? Como um fracote igual a ele poderia sobreviver? Aí ele repara ali, ué, mas o quê? E o cara tá com uma armadura. Mas o que tem com ele? Por que diabos ele tá com essa sopa estranha? Peraí, sem chance. Aí ele fala, janela de atributos, e realmente aparece a janela de atributos na frente dele. Mas abriu? Peraí, uma janela de atributos? Não tem como uma coisa assim acontecer. Então realmente funciona. Mas, ué, por que você tá olhando por nada? Você não tá fazendo isso também, não? Acho que só dá pra ver a própria, né? Cada um só consegue ver a sua, né? Padrãozinho, né? Mas, então isso aqui a gente pode usar no mundo real. Então, pelo visto, a gente pode usar todos os atributos e os itens também no mundo real. Ele esmaga ali uma rochinha com a mão. Isso é foda pra cacete. Eu até imaginaria, eu também acharia foda, né? Não vou negar, né? Aí já tá a reportagem, né? Hoje, no início da manhã, uma coisa inacreditável aconteceu. Um quarteirão inteiro em frente ao sino do ano novo. Quando tava muita gente reunida, houve a contagem. Mas quando ela terminou, mais de 10 mil civis do nada perderam a consciência. Vamos olhar pra essa cena agora. E eles estão passando a reportagem, né, do que aconteceu, né? Uma mulher não identificada, vestida como um anjo, apareceu acima do sino. E ela falou com os civis abaixo dela. Não muito tempo depois, do nada, aconteceu uma explosão. Depois que um civil apontou pra ela e disse alguma coisa, mas ele morreu imediatamente depois que ela se aproximou, fazendo com que mais de 10 mil pessoas desmaiassem do nada. E de acordo com a polícia, a maioria tinha entre 15 e 29 anos de idade, aqueles que desmaiaram do nada, né? E foi confirmado que coisas similares aconteceram não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Tá a galera ali comentando, né? Mas que esses repórteres estão falando? Eles estão drogados? O cara ficou bravo, hein? Mas que coisa sem sentido que tá sendo mostrada. Peraí. É 1º de abril? O quê? Mais de 1 bilhão de almas foram levadas? Isso aí é fake news, rapá. O outro tanquinho foi nada, a galera tá desacreditada. Um tá falando que é CGI, meu amigo. Protinha, pelo visto começou. Esse daqui é só o começo. Ela continua, né? Que por volta das 5h20, metade dos civis ganharam consciência de novo, mas a outra metade tá em estado de coma. E o que foi passado pra gente é que eles sofreram uma morte cerebral. E é a primeira vez que mais de 11% da população de um país vai de Vascão em uma única crise.
Os artigos estão começando a aumentar, mas o problema real tá em outro lugar. E pelo visto a galera já tá explicando, né, que eles estão sendo chamados de jogadores e a causa disso tá sendo investigada. Mas é um problema que a habilidade dos jogadores foram transferidas pra ti. Mas como não tem ninguém com um status tão alto ainda, né, não vai acontecer muita coisa, né? Mas conforme os níveis forem aumentando, eles vão se tornar entidades incríveis. Não importa se uma arma moderna for utilizada ou até mesmo se chamar os militares, os jogadores não podem ser suprimidos. Ou seja, a galera vai dominar tudo os jogadores, né? Mas ele não tem intenção de ver o mundo entrando em caos. E que se deixar as coisas como elas estão, a Terra vai acabar antes mesmo da 20ª rodada. Então só tem uma solução. Eu preciso controlar todos os jogadores com um poder imenso. Eu tenho certeza que eu vou precisar usar vários métodos diferentes das minhas tentativas passadas. E ele tá lembrando, né, o que a gente viu no primeiro capítulo, né? Que ele precisa de pelo menos 5 jogadores pra abrir a sala do boss do último andar. E, mano, eu achava muito foda esse design dele aqui, hein? Essa foice, mano. Muito pica. Eu tenho algumas pessoas em mente que tem potencial. E eu também já pensei num método que eu posso usar pra recrutar cada um deles. Mas não chegou a hora de agir ainda. Nesse momento, tem uma coisa mais importante pra eu fazer. Ele já tá indo ali num APzinho, provavelmente, que ele mora. Ele entra ali, aí ele... esse pirralho de novo comeu o lamen. Ele pediu de novo isso aí pra jantar. E tem um rapaz ali deitado, viu, mano? Inclusive, muito parecido com o Prota, né? Deve ser irmão, né? Ele consegue dormir, mesmo que o seu Hyung-Nin ainda não tenha chegado. Hyung-Nin é irmão mais velho, viu, rapaziada? E o nome do irmãozinho dele é Hyo Won. E ele tá indo, pelo visto, ainda pro 3º ano do ensino médio. Ele explica que a família dele era normal, né? A gente vê até a fotografia aqui da família dele, bem bonita a famíliazinha dele, né? Mas como os pais dele foram de Vascão em um acidente de trânsito, muita coisa mudou. E uma das mudanças mais drásticas foi que ele se tornou o guardião do irmão dele. O guardião, basicamente, é o responsável, né? E ele tá vendo ali que o cara machucou a mão, né? Irmãozinho dele. Ele do nada começa a acordar... Hã? Ei, é hora de acordar, seu dorminhoco. Hyung? Isso aí já tá de manhã, rapá. Pera aí, são só 6 da manhã, seu doido. Ele já puxa a coberta do irmão. Mas a gente não tem tempo pra dormir não, viu? O que aconteceu, irmão? Eu vou te explicar tudo, então coloca a sua sopa que a gente vai sair. Mas onde é que a gente vai, rapaz? Se disser que a gente vai assistir o nascer do sol, eu quero dormir mais um pouquinho, viu? Ei, escuta o seu Hyung. Agora não é o momento de dormir ou relaxar, não. O mundo tá em caos. Ei, você falou que ia assistir a cerimônia do ano novo. Aconteceu alguma coisa? Se arruma logo. Eu vou te dizer enquanto a gente anda. Então vai logo. Vai. Aí eles já estão saindo ali na rua. O irmãozinho dele tá todo preocupado, né? Mas... pra ele tá tão sério, eu fico imaginando o que aconteceu. Ei, Won, você não tem ideia nenhuma do que tá acontecendo no mundo, né? Ei, por que você tá dizendo isso? Você tá me assustando, irmãozão. Aconteceu alguma coisa enquanto eu dormia? Olha só o que tá sendo mais pesquisado no momento. Ele puxa o celularzinho. Mas que é isso? Um anjo? Sequestrou civis? Outro mundo? Pra ser mais preciso, somente suas almas foram levadas. Peraí, sem chance, você também... Exato, eu fui também. E só depois de caçar 100 monstros, chamados de goblins, que eu fui capaz de sobreviver e retornar. Que? É sério? Você se machucou? Não se preocupa comigo não, irmãozinho. Mas como é que eu posso não me preocupar? Ele já tá lembrando dos pais, né? Então pelo visto é isso que é uma família. O único que eu tenho agora... é você, Hyung. Ele tá chorando pelo irmãozão dele, né? Mas é claro, eu sei que eu tenho que preencher o vazio que o papai e a mamãe deixaram. E você precisou se tornar a pessoa mais poderosa que eu já vi. No quesito do mental, tá? Então seja uma pessoa forte. Até porque eles perderam o pai cedo. Eles estão sendo bem fortes, né? Principalmente o irmãozão mais velho. Mas eu sei que tem uma diferença entre ter uma mente forte e matar 100 monstros. O Hyung, ele também tem que ter um lado fraco. Ei, eu sei o que você tá pensando tanto, meu irmãozinho. E lá dentro, eles tinham um sistema chamado de atributos, iguais aos jogos. Então minha habilidade física não era
tão importante assim. Ele, então tinha uma coisinha assim, mas ainda assim é perigoso. Quando você vir mais tarde, tu não vai pensar dessa forma, não. O que você quer dizer com isso? Se tu quer saber, segue o pai. Ele, não, eu não quero. Até você me dizer onde a gente vai, eu não vou sair daqui. Então fala logo. Me diz, irmão. Ele apenas observa e fala, Bang Tae-gyu. O que é isso, rapaz? Explica pra nós. A gente vai pro esconderijo do Bang Tae-gyu. O esconderijo do líder dos delinquentes lá da sua turma. Então, o cara também sofre bullying, hein? Aí é foda, né? Os dois irmãos sofrem bullying, mas que cara aí. Tem que acabar com todo mundo, rapaz. E imagina quando ele descobrir que o irmão dele é muito pico. Aí, rapaziada, o irmãozinho mais novo não foi pego porque é entre aquelas idades que a gente já comentou, tá bom? Então, o irmão dele não participa dos jogos. Não é... A mente dele não vai lá pro outro mundo. Então, por isso que ele não sabe de nada, tá? Ô, meu irmãozinho, eu sei que aquela gangue tá te ameaçando, meu rapaz. Aí ele, como que você sabe? Irmão, você tava sabendo de tudo? Ele, é lógico. Você acha que você tá falando com quem, rapaz? Eu sou seu irmão há anos. Mano, realmente isso é verdade, tá bom? Irmão que é colado assim não consegue esconder a coisa do outro. Então, né, o cara já tava sabendo. Na verdade, ele já tava sabendo porque ele recardou, né? Mas enfim, isso é válido até pra quem não recardou. Aí ele, droga, eu não queria deixar isso tão aparente. Ainda mais pro meu irmão. Ele tá passando por tanta dificuldade. Mano, esse irmão aqui é zica, tá? Ele é meio frouxo, mas ele pelo menos pensa no irmão. Aí ele, meu querido irmão, eu quero te pedir desculpa. Na verdade eu nem sabia. E eu só aprendi a verdade horas depois de eu voltar da primeira rodada, na minha primeira vez. Porque o que aconteceu? Na primeira vez que ele tava jogando, a primeira vida dele, no caso, né? O irmão dele disse que ia sair um pouquinho e tudo mais. Só que em algum momento, a gente tá vendo alguém ali com o celularzinho, o nosso protinha tá atendendo, ele tava tirando aquela soneca, né? E alguém fala, ei, tu que é o responsável aqui por esse tal de Juwon, que é o irmão dele. Então faz o seguinte, você tem que aparecer no hospital tal, agora mesmo. E o que aconteceu foi o seguinte, que ele ficou cego depois de ser espancado por essa gangue. E por conta dele ter sido burro e também fraco naquela época, ele não conseguiu proteger o irmão. Então ele sente muita raiva disso, ele se sente arrependido. E ele até pede desculpa pro irmão no pensamento, né? Mas ninguém vai mexer com ele de novo. Esquece, literalmente, ninguém agora, né, mano? O cara já tá OP, filho. Ele, mano, quem que vai bater nesse cara? Ainda mais no irmão dele, filho. Esses caras é doido, mano. Figurante não pensa, eles não pensam, cara. E a gente tá vendo aquela gangue já batendo em algum cara. E esse gordão aí já tá falando, esses caras, eles estão pedindo pra ir de Vasco. Eu não disse pra vocês trazer 200 mil won, ô rapazinho? E por que você não tá me respondendo? Você tá me ignorando? Hein? O cara, como esperado do gordola. O outro, é verdade, né? Até que seus aliados, o bichinho é impiedoso. Nem mesmo aquela tropa das outras escolas mexe com esse doido aí. O cara, ai. Não importa o que aconteça, eu não quero ver o lado ruim desse cara não, viu? Esse cara é doido. Aí ele, meu pescoço, esse maldito de merda. Eu ia comprar uma moto hoje com o dinheiro que eu ia pegar desse otário. Vocês são uns inúteis, viu? E você aí, ó, tá suando frio aí. Você sabe algum lugar pra eu conseguir dinheiro? Ele, como assim? Bom, é isso mesmo. Se tu não souber, pensa logo agora, senão a parada vai ficar feia. E os caras tão suando. Outro, ei, peraí, tem aquele cara lá, ô gordinho, aquele cara alto lá com o cabelo preto, por que você não chama ele? Aí ele, é mesmo? Bom, já tava planejando chamar ele de qualquer jeito. Eu acho que eu vou espancar ele pra celebrar o ano novo. Amigão, que celebração é essa, meu filho? O cara celebra espancando os outros? Você tá com cara de que celebra comendo uns 5 panetones de uma vez, né? Que o bichinho tá com porte. Aí o cara, então você pode pegar todo o dinheiro daquele otário, né? É, isso mesmo, vai funcionar. Cara, aquele cara é praticamente um mendigo. O quê? É, isso mesmo. Ele não tem dinheiro algum, rapaz. Não importa o quanto que eu vou bater nele. A casa dele tá toda acabada. Aí ele, sério? E ele disse que aquele cara, vulgo irmão do Protinha, é um merda. Porque ele não tem nem pai. Ele só tem o irmão. Ai, meu amigo. Ó como o irmão que você foi mexer, né? Aí o gordinho já fica chocado. O pessoal pergunta o que foi. E tá, né, a nossa dupla. O irmão já tá todo encolhidinho ali, né? Com medo. Porque ele apanhava, né? O gordola, eu me
assustei à toa. Falando no diabo. Pera, não. Ele é o nosso escravinho. E ele, Ryuon, seu lixo. Aí ele, desculpa. Ele, o quê? Quem é esse cara? A expressão dele tá me deixando bravo. Ô Ryuon, quem que é esse merda que tá do seu lado aí? Você trouxe um amiguinho porque você tava se sentindo solitário, é? Aí ele, pera, ele é. Ele, eu sou o irmão mais velho do On. Ele, o quê? Olha pra esse merda. Eu não te falei pra ficar quieto? Você tá me respondendo? Ai, mano, o cara tá pedindo muito pra apanhar. É hoje que você vai de Vasco, tu e o seu irmão aí, viu? E ele já mandou, né, a tropinha ir na frente. É sempre assim, né? Esse aí é valentão quando tem gente por perto, né? Quando não tem, e os carinha tão indo ali achando que vão descer o cacete, né? E ainda fica até brincando com o nosso protinha. Só que já veio a famosa, né? Ele pediu o contato veio. E o cara ali de trás já ficou puto. Tenta dar um, mas ele desvia e já toma na cara. E, mano, não foi só um soquinho que o bicho voou, tá? O outro, eu, seu merda, como é que você se atreve? E tá indo na direção, só que os dois já tomaram. Tá todo mundo ali caidinho. O Gordola ali tá dando um sorriso, né, de psicopata, né, mano? O cara é doido da cabeça. Aí ele, parece que ele aprendeu a lutar em algum lugar. Mas você quer lutar comigo com essa habilidade? Ô irmão do On, parece que tu tá se achando muito, você não acha não, meu queridão? Só porque você aprendeu um pouquinho de boxe por aí, mas tu não aprendeu o seguinte, que o físico é muito mais importante. E ele, e tu não viu as notícias não? Ele, o quê? Notícias? Que notícias, seu merda? E já desvia do socão do Gordola e vai desviando dos golpes e o cara tá xingando o Protinha. E ele, pera, tem alguma coisa de errado, porque eu não consigo acertar nenhum golpe. Ele, se você tivesse visto as notícias, você não ia nem ter pensado em lutar contra um jogador como eu. Ai, toma ele esse soco, meu amigo. É disso que eu gosto de ver, cara. O figurante nunca sabe o que ele tá fazendo, né? Aí tem que tomar pra ficar esperto. É a regra, é a lei. Ô, rapaziada, agora que eu parei pra pensar também, mano, como é que esse gordinho tá no 3º ano ainda, meu rapaz? É pra ele ter uns 15, 16 anos na história. O cara parece que já tem uns 3 filhos, tem esposa, tem uma charrete aí, tá ligado? Aqueles tiozão mesmo. Então, como assim o cara... Agora eu fiquei surpreso, velho. Mas enfim, ele ali, né, tomou o socão e ficou, né, putinho. E já vai virando outro na direção do Prota. Mas cadê ele? Ele sumiu e diz que não pode ser, porque ele já tá tomando outro do Prota. Mas ele continua dizendo que o Prota não é páreo pra ele. Só que olha quem tá sem o dentinho é você, né? Ele não. Ele já ficou puto. E fala que o Protinha vai morrer. Mas não tá adiantando de nada. O Protinha desvia de tudo e continua acertando o soco nele. O pessoal ali, mano, não quer nem se meter. Aí ele, pera, esse merdinha, ele mirou na minha cara de propósito. Seu rato, se eu conseguisse te acertar só uma vez, uma única vez. Mas não adiantou não, filho. Já tomou um chutão que o bicho voou. E ele, ô Gordola, você tá sentindo a dor? Ele vai dizendo que, apesar de todas as regressões, ele nunca esqueceu o que sentiu naquele dia, quando ele viu o irmão dele, né, sem a visão, cara. Porque que situação. E que se ele não quiser que aquele cenário se repita de novo, e o cara vai morrendo de medo, aí não chega perto. Para. E ele vai ali na mãozinha dele. Calma, meu querido. Mas eu vou te falar o seguinte, você não devia ter mexido com meu irmãozinho. Ele, o quê? Como assim? Aí ele, mano, a mão dele, filho. O bagulho virou ao contrário. Mas ele não para, ele vai na outra também. Continua, Prota, continua que eu tô gostando. E o cara continua gritando e berrando, né? Os outros já vão meter no pé, né? Porque senão ia ser o próximo. Quem que vai querer se meter a besta com ele? E ele, queridão, se tu mexer de novo com ele, você sabe o que vai acontecer, né não? Ele, eu sei, eu não vou encostar mais nele. Aí ele, é isso mesmo, mas eu tenho que fazer isso melhor, pra você não mudar de ideia. Aí ele, não. Aí ele solta ali o berrão, filho, que pode ouvir a vizinhança inteira. Eles já estão saindo ali, né? E o irmão, ô Hyung, como é que você fez aquilo? Você aprendeu artes marciais, foi? Aí ele, tu não olhou direito, né? Os jogadores também podem usar suas habilidades na vida real. É, tipo assim. E ele já faz uma facota aparecer. Aí ele, nossa, apareceu do nada. Aí ele, nossa, é legal, né? Você gostou? Dá até pra invocar arma? Então pera, na hora que tu ficou muito mais rápido, aquilo foi a mesma coisa? Você desviou de tudo? É isso mesmo, pô. O meu atributo de destreza já tá no 11. Aí ele, o quê? Do que você tá falando? Tipo, atributo dos jogos? É, por aí. Até porque o humano normal tem média uns 3 pontos. Já um atleta profissional tem 10. Aí ele, entendi. Mas o que acontece se o seu nível começar a aumentar?
complementar. Aí ele, como eu vou saber? Eu ainda não cheguei nesse ponto. Ele tá só escondendo do irmão, né? E vai dizendo que, claro, isso é uma mentira. A gente já sabe, né? Mas ele não planeja revelar que é um regressor. Até porque, quando ele revelou tudo pela primeira vez, na 11ª regressão, teve uma ocasião em que o irmãozinho dele foi raptado por um jogador. Mesmo que ele tenha se vingado, né, nessa regressão, na 11ª no caso, ele não quer que o irmão seja humilhado de novo por causa dele. Então ele tem que estar pronto se ele quiser proteger o irmãozinho das futuras lutas. Então a primeira coisa que ele quer fazer é... E ele pergunta se o irmãozinho dele não quer tomar ali um café numa lojinha de conveniência. Até porque ele deve estar com fome, né? E a carinha do menino? O bichinho deve estar morrendo de fome, né? E eles já foram ali, né? Numa lojinha. Aí ele... Onde é que você tá indo, Rio? Macarrão tá pra cá, viu? Macarrão instantâneo, no caso, né? O famoso miojo. Aí ele, tá bom. Só um segundinho, vai. E vai dizendo que é tudo que ele economizou até agora. Ele tava com 133 mil wons. E uns quebradinhos ali, né? 133 mil, uns 200. Ele, pera, você tirou tudo isso? É, eu preciso disso pra uma coisinha. Cara, se eu lembrar aí, eu vou colocar a conversão, tá bom? No texto aí na tela. Se não, eu coloco nos comentários. Aí ele... o que a gente escolhe hoje, viu? Ali, pera, essa sessão aqui? Mas, ô Hyung, tudo aqui é acima de 5 mil, pô. Tá, é tudo caro. Aí ele, pera, fica na paz. Você pode comer o que você quiser, meu fi. Até porque você vai comer só lamen quando chegar o ano novo. De novo isso? Aí ele, é verdade, mas a gente não vai conseguir ter o bastante pra sobreviver se a gente comer bem. Aí ele, para com isso, vai logo, escolhe o que você quer. Aí ele, então tá bom, vamos comer isso aqui. Barriga de porco com pimenta. Eu realmente queria tanto comer isso aqui. Aí ele, vamos pedir isso no restaurante alguma hora. Fechou, queridão? Aí ele, do que você tá falando, irmão? Isso aqui é mais que o suficiente pra mim. Ele, é? Só espera alguns dias. Eu vou te dar tanta carne que você vai enjoar. E eles estão ali, né, comendo aquela carninha de porco e o bichinho tá todo feliz, né? Porque, pelo visto, ele só comia lamen. Porque os bichos, eles eram pobres. Só que o Protean, né, pelo visto, vai dar um jeito nisso, pelo que ele falou. Aí ele, ô Hyung, valeu de verdade, mas onde que você tá indo? Calma aí, meu querido. O carinha, pera, você tirou tanto dinheiro, mas nem pensar, você vai gastar tudo na loteria. Ele, é isso mesmo. E diz que tem 20 fichas. Aí ele, meu Deus, por que você vai gastar 100 mil em bilhetes de loteria? Você nem sabe se vai ganhar alguma coisa. Ele, calma, só espera e veja. Pera, o quê? O que você tá fazendo, Hyung? Por que você tá escolhendo só os mesmos números? Claro que é porque ele sabe do futuro, mas é lógico, né, meu amigo? E ele diz que esses são os números vencedores. Você vai discutir com o mano que voltou no futuro? Brincadeira, porque o irmão dele não sabe, né? Eles já estão assistindo ali no celular, né? Os resultados da loteria. O irmão, ai, a gente tá ferrado. A gente acabou de jogar 100 mil won no lixo. Meu Deus, a gente devia ter comprado comida com tanto dinheiro assim. Aí ele, ei, irmãozinho, não fica mordendo as unhas não, rapaz. E o pessoal vai falando, agora o primeiro número é 3, já o segundo é 18, o terceiro 9, o quarto 38 e o quinto é... E a gente não fica sabendo, mas eles anunciam os números mais uma vez. E tá mostrando aí todos os números da loteria, que o número bônus é o 5. E basicamente, ele acertou tudo, porque ele já sabe do futuro. Irmão, meu Deus, não tô acreditando nisso. A gente ficou em primeiro. Ai, Hyung, me belisca. Pelo amor de Deus, eu tô acordado, não é possível. Aí ele, você preferia que fosse um sonho? Aí ele, não, jamais. Não se preocupa não, irmãozinho. Claro que não é um sonho. Aí ele, realmente, eu não tô sonhando, né? Ele, se preocupa não, meu filho. Aí ele, o primeiro lugar é nosso. E realmente, né, cara? Aí ele, ei, silêncio. Os vizinhos aqui, ó, tudo fofoqueiro, rapaz. Eles podem acabar te escutando, viu? Mas se realmente ficou tão feliz assim, foi? Claro que eu fiquei. Você também não tá feliz não, ô Hyung? Claro que eu tô. Aí ele, eu também fiquei assim na primeira vez. Eu até mesmo gritei. E ele tá lembrando, né, de quando foi a primeira vez que ele viu os números e colocou lá. Mas ele já fez esse processo tantas vezes que se tornou praticamente rotina. Virou um evento normal pra ele. Até porque ele tem que conseguir dinheiro o mais rápido possível a cada regressão. Porque vai ter 900 milhões de mortes. Meu Deus, cara. E a economia vai ficar uma loucura. Então o que vai se tornar mais ativo no futuro vai ser a troca de itens dos jogadores, e tudo isso vai ser feito com dinheiro. Então por isso que ele precisa do cashzinho. E o carinha, meu Deus, eu não consigo acreditar, todos esses 100 são o primeiro lugar. Quanto que eles vão dar dinheiro pra gente? O irmão fala que não nem sabe, né? Mas que a quantidade deve ser o suficiente pra
abalar o mundo. Esse daí tá querendo graça. E eles já estão indo ali no banco, né? Ele, meu Deus, eu já peguei os prêmios de primeiro lugar tantas vezes que eu nem fico mais nervoso. Aí ele, ô carinha, eu vim aqui coletar o prêmio, viu? Da loteria. Aí ele, tá bom, parabéns, senhor. Pera, foi ele que conseguiu o primeiro lugar? Mas ele ainda parece ser um estudante. Ah, e você pode me dizer onde comprou seu bilhete? Aí ele, foi lá na filial Yanhui. Esse é o nome, Yanhui. O carinha, o quê? Pera, essa filial é... E ele tá lembrando que alguém falou pra ele que aparentemente 115 bilhetes venceram e vieram do mesmo lugar. Aí o cara, peraí, não me diz que uma única pessoa comprou todos esses bilhetes e que se alguém falar que comprou o bilhete da filial que foi a do nosso Protinha, ele vai ser um convidado VIP. É pra chamar o presidente do banco. Protinha, com licença, você tá acordado? Ele, pera, eu te peço desculpas, mas você pode esperar aqui um momentinho? Ele, claro que eu posso. Aí já passa um tempinho, né? O carinha, obrigado pela espera, meu rapaz. Meu nome é Gunjo, eu sou o presidente do banco. Ele, eu sou o Yumin. Então você é aquele que ganhou o primeiro lugar na loteria? Meus sinceros parabéns. Claro, brigadinho. Então por que a gente não vai num lugarzinho mais privado, né? Então vem comigo. Papinho, hein? Lugarzinho privado, é? Aí ele, pode vir por aqui. Chega uma mina, bem-vindo, senhor. Mas quem é esse do lado do presidente? Será que é o filho dele? Ei, senhora, esse aqui é o cliente VIP que veio coletar seu prêmio, viu? Então deixa o bichão confortável. Ela, o quê? É VIP? Então, ele que ganhou com 100 bilhetes? E vai deixando ele confortável ali. A mina diz que precisa manter a calma e fala que é pra ele se sentar. E pergunta se ele gostaria de alguma bebidinha. Aí ele disse que não, que ele tá bem, que ele quer receber a recompensa diretamente. Ela, tá bom, eu só vou confirmar seus bilhetes, tudo bem? Ele dá todos em mãos. Ela diz que não consegue acreditar que ele comprou todos com o mesmo número. E se pergunta se ele consegue ver o futuro. Minha filha, quase isso, tá? Ele viveu, não é que ele consegue, ele viveu o negócio. E que ela terminou de confirmar. Então realmente ele é o vencedor. O Protinha pergunta quanto que ele vai receber por isso. E ela, sua recompensa vai ser por volta de 22 bilhões de won. Meu amigo, se eu lembrar também, eu vou colocar aqui no vídeo, tá? A recompensa. Eu juro que eu vou tentar lembrar da edição. Ele vai dizendo que depois das taxas iam ser 15 bilhões pra receber. Então tudo aconteceu bem rápido depois que ele coletou a recompensa. Primeiro, ele foi procurar um lugar pra morar. Então de noite, ele abriu uma conta de ações. Até porque o Bitcoin, o que tá sendo citado, era esperado subir 500% no próximo mês. Então ele ia planejar investir em ações depois de aumentar o dinheiro com Bitcoin. Aí ele já chega ali na casa. Ô irmãozinho, o que você achou dessa nova casa? Você curtiu? Irmão, é claro, ela é muito boa. Eu nunca tinha visto uma casa tão grande de perto. Eu só vi em fotos, na verdade, né? Eu nunca vi pessoalmente. Ele é claro, né? Esse foi o melhor lugar que a gente podia encontrar pra se mudar na hora. E a segurança também é boa. Mas, ô irmão, por que você escolheu pagar aluguel? A gente não podia comprar uma casa? Ele, mas... eu não tenho dinheiro não, queridão. Eu só tô com 1 bilhão comigo. O resto eu coloquei tudo em Bitcoin. Ou seja, 14 bilhões foi pro Bitcoin. Ele... quê? Eu sei o que você vai dizer, viu? Mas eu não ia fazer isso sem pensar sobre. Você não acha, não? E também eu sempre posso conseguir mais dinheiro com a loteria. Afinal, eu vi os próximos 4 resultados nos meus sonhos. Aí ele, meu Deus, eu só tinha ouvido falar desse pessoal que sonhava com os números da loteria. E ele, mas ô Hyung, você lembra de todos os números, né não? Fala pra mim, não esquece deles, não importa o que aconteça. Você lembra? Ele, claro, eu não vou me esquecer disso. Tem nem como esquecer, eu fiz isso tantas vezes, rapaz. Mas de qualquer forma, vamos comer alguma coisinha, então se prepara pra sair, viu? Ele, pra onde? Eu não te falei não, a gente vai se mudar. A gente vai ver alguém dando um soco ali na parede, né? É aquele doidinho metido a valentão, né? Que o cara tem um complexo de apanhar. Ele tá louco pra apanhar pro Prota, de novo. E ele tá com aquele sorrisinho maroto dizendo que era uma boa colocar todos os pontos em força. E além do mais, ele conseguiu a runa da força, que dobra a força dele. Então ele teve muita sorte. E disse que até mesmo o Mike Tyson ia ficar com inveja depois de ver um soco tão potente. Então isso deve ser bastante pra um teste. Então por que agora ele não tenta entrar em uma luta de verdade? Ou seja, tá pedindo pra apanhar. Já tá ligado, né, rapaziada? Que eu falei? Olha onde esse nóia foi bater. Foi bater na casa do Protinha, né? E ele, não é possível que ele foi morto ou coisa do tipo? Mas por que ele nem responde minhas ligações? Seu arrogante. Você achou que eu ia te deixar quieto depois de você me encarar daquele jeito? Meu amigo, tu já
já era. Mesmo que eu e tu sejamos jogadores, um perdedor continua sendo um inútil. Então eu vou te ensinar uma liçãozinha. Aí continua batendo e diz que é óbvio que ele tá se escondendo em casa. Então por que ele não sai logo? Então ele, eu acho que o meu escravinho não está em casa. Não tenho o que fazer, eu vou embora. Ele tá falando isso alto, tá? Pra ver se ele tem alguma reação, respiração, passo, qualquer coisa, né? Senão ele vai só destruir a porta. Alguém já chama ele ali e ele, o que você está fazendo na porta de alguém assim? Ele, o que você tá se importando? Você é síndico daqui ou coisa do tipo, é? Ele, sim, eu sou o síndico, na verdade. O quê? E o que você está fazendo aqui? Você quer se encontrar com algum amigo, por acaso? Ele, é isso mesmo, é só um amigo. Será que você pode abrir a porta pra mim? Na verdade eu perdi o contato com ele de repente, eu não sei o que aconteceu, se você puder abrir pra mim. Ele, oh meu Deus, pelo visto seu amigo te deixou pra trás, viu? Ele, o quê? Esse quarto tá vazio, pô, o estudante que morava aí se mudou. Ele, o quê? Mas pra onde que ele foi? Ele, não sei não, ele se mudou hoje, viu, meu rapaz? Mas eu não sei pra onde que ele foi. Ele, ai, esse maldito, ele fugiu sem me falar nada. E, mano, caraca, filho, olha onde os moleques tão morando. Cê é doido. Até o irmãozinho dele tá falando que é muito alto e que tem até uma porta giratória na entrada e até mesmo cartão de entrada. E o carinha tá falando que confirmou a identidade do brotinha. E o cara tá todo impressionado porque tem até segurança, né? Quem não ficaria? Imagina, você mora no barraquinho, sair daí pra cobertura, você vai ficar, uou, que é isso, cara? Eu tô em outro mundo. E ele vai dizendo que o lugar é incrível. Então, é pra eles ir logo explorar. Irmão, mas meu Deus, quão grande é esse lugar? Aliás, deve ter uns 330 metros quadrados, coisa do tipo. Ele, o quê? Isso não é grande demais só pra nós dois, não? Aliás, relaxa, a gente tá com bastante grana. Então tem que ser no mínimo desse tamanho. Ele, pera, quanto é que eu vejo esse contrato, irmão? Eu tive que depositar uns 550 milhões e 22 milhões de won por mês, né? Ele, meu Deus, o aluguel por mês é 22 milhões. Eu vou derreter. Meu Deus, a gente logo um tempinho atrás não podia nem gastar 5 mil e um lanchinho. Meu Deus, realmente, a realidade pulou de nível muito rápido. Ele tá dizendo que esse lugar é muito caro, que se não ia ser melhor conseguir uma casa mais barata. Aí ele, nananina, não. A gente tem que gastar pelo menos esse tanto. Até porque quanto mais caro for, melhor vai ser a segurança. E ele vai explicando que no primeiro dia de cada mês, todos os jogadores vão ficar, né, de sonequinha. E esse é o momento mais vulnerável pra todos. Tipo, ter um incêndio, um desastre e até mesmo, né, alguém vir te fatiar enquanto você tá dormindo. Então, quando a hora chega, eles têm que se preparar o máximo possível pra ir em segurança. Até porque não importa o quão foda tu seja no outro mundo, se você for de Vascão na vida real, acabou, meu querido. Ele tá sendo ligeiro, viu? Então, independente de quanto você gaste, o importante é segurança. Porque ele, né, ele tem que ficar mais forte. Ele, ô irmãozinho, você gostou dessa casa? Ele, claro, meu irmão, isso aqui é ótimo. Mas por que da pergunta? Aí ele, então eu fico feliz que você gostou. Aí ele vai ali com uma cabeça meio pra baixo, né? Aí ele, me desculpa, irmãozinho. Aí ele, o quê? Você vai ser arrastado pro outro mundo de novo no próximo mês. Mas eu tô só me aproveitando disso tudo, como se não tivesse nenhum problema. Eu não tava pensando direito, eu tava muito emocionado, me desculpa. Aí ele já dá-lhe um tapinha assim nele. Aí ele, ei, por que você tá tão pra baixo? Você tá achando que eu não vou voltar da próxima rodada, é? Aí ele, para de pensar nisso e vamos pegar logo alguma coisa pra comer, viu? Até porque eu fiquei sabendo que o restaurante do segundo andar é bom demais. E, mano, eu gostei do irmão dele, que o irmão dele, ele sim se importa. Os dois se importam um com o outro, né? Porque tem história, mano, que você vê que o parente é pior do que os inimigos, pô. Você tá maluco. Ainda bem que esses dois têm relação boa. Ele vai olhando o celular ali e vai dizendo que aquele valentão, né, percebeu que o Protinha se mudou. Mas ele vai só ignorar, até porque, né, não é como se ele fosse se encontrar de novo com esse noia. Mas talvez no outro mundo já seja outra circunstância. E aí já se passou um dia após a mudança, né? E ele, irmão, você tá indo pra algum lugar? Aí ele, pera, tu já acordou? Foi, irmãozinho? Na verdade sim, eu pedi alguns bolos de arroz, então eu vou lá buscar, tá? Aí ele, bolo de arroz? Bolo de arroz? Isso aqui não aconteceu em nenhuma das minhas reencarnações não, hein? Mas o que tá acontecendo? Regressar ao passado não garante que vai ser tudo do mesmo jeito, né? Mas essa não é a primeira vez que ele sai pra comprar bolo de arroz. Ele pergunta por que ele comprou e o irmãozinho vai dizendo que vai distribuir pros vizinhos, né? Até porque é uma boa maneira de se apresentar pra eles. Aí ele, não é uma má ideia não, viu? Até que você pensou bem. Aí ele, né não? Eu vou lá distribuir pra eles, então pode ficar aqui. Aí ele, não. A gente tem que cumprimentar eles juntos. Então vamos me trocar. Rapidão. Pera aí. Ele vai indo ali de andar a andar e o pessoal vai se perguntando, né? Mas quem que é? Ele, oi, tudo bem? A gente acabou de se mudar pra cá.
eu queria te dizer um oi. Ele já tá com o bolinho ali na mão. A tiazinha, nossa, tudo bom? Vocês são bem parecidos, viu? Vocês são irmãos? Ah, claro, nós somos sim, viu? Então a gente trouxe uns bolinhos de arroz pra você, então é melhor você comer enquanto tá quente, você não acha? Ela, nossa, obrigada, eu vou aproveitar bastante, viu? E ele agradece e vai saindo, e vai falando com vários vizinhos ali no caso, né? E vão se apresentando, até pro menorzinho ali ganhou. O menorzinho vai ficar feliz pra caramba, certeza, né? Eu nunca vi um bolo de arroz, cara, mas eu acho que eu ia comer. O bichinho tá bonito ali, pelo menos o Mauá, né? E ele vai falando que só falta um lugar que eles têm que ir até o fim. O irmão, tá bom, vamos terminar isso e ir pra casa descansar. E o nosso protinha fala, ô, irmão, você sabia? Esse andar aqui é uma cobertura. Eles usam os andares 44 e 45 ao mesmo tempo. Ele, meu Deus, então tipo, eles são uns mega ricos? Eles são ricaços, é? Ele, na verdade, eu não tô sabendo não, viu? Mas será que não é uma celebridade? Ou alguma família rica? E ele apertou a campainha e ninguém respondeu. Eles ficaram ali se olhando e tudo mais. Vem alguém passando ali e ele, espera, essa daí não é aquela atriz famosa lá não? A Seu Arin? É o nome dela. O irmão todo gadinho já fica impressionado, dizendo que ela parece um anjo. E alguém já bota a mão na frente. E o cara, quem são vocês aí, hein? Vocês são fã? Protinha, o quê? A gente mora aqui, pô. Nós somos seus vizinhos, cê é louco? Ele, é sério mesmo? E o irmão do Protinha pergunta se eles querem um pouco. É o bolo de arroz, né? O cara fala que tá tranquilo e que ela não come esse tipo de coisa. Ô, louco. Aí cê diz dentro do bolinho dos moleque. E o cara fala pra ela ir junto. Ela apenas confirma e olha pra trás. Protinha, ai. Não sei quem é esse cara não, viu? Mas ele é bem ignorante. Eu concordo contigo. E ele fala, pô, irmãozinho, não prestar tanta atenção nele. Irmão, mas eu tô tranquilo, pô. Só que, você viu isso? Ele, o quê? Cara, como assim o quê? Você viu ela também? Ela é tipo uma sereia. Protinha, hã? Mas sim. E sai várias e várias notícias que tem vários famosos acabando falecendo. E eles não estão acordando porque vários deles foram pro outro mundo. A atriz ali, meu Deus, como que o mundo ainda tá funcionando? E alguém já manda mensagem pra ela falando se ela viu as notícias. Até porque, pelo visto, um outro ator, ou talvez atriz, né? Eu não sei pelo nome, mas faleceu. E ela diz que viu isso. E aí eles vão batendo um papinho. E ela pensa, ai. Pensar que alguém mais famoso que eu ia acabar falecendo na primeira rodada. Se minha ronda não tivesse sido boa, eu também ia ser uma das que ia ter falecido. Mas ainda bem, eu consegui passar. Será que eu ia ter conseguido chegar tão longe sem o patrocínio da companhia? A gente ainda não sabe o que é essa tal de companhia. O carinha ali até pergunta sobre o que ela tá pensando. Ela diz que nadinha. Ele, eu já falei, você tem que falar com honestidade comigo, né? Pode falar tudo que você tá pensando. Aí ela, ai. Real é que eu não sei como que o mundo acabou assim. Será que a gente vai sobreviver à próxima rodada? É isso que passa na minha cabeça. Cara, não se preocupa com a próxima rodada. Você sabe que eu tô aqui contigo. E diz que ela se preocupa demais. É só pra confiar nele e relaxar. Ela apenas concorda e pensa, quando essa companhia me designou esse segurança, eu fiquei meio em choque, né? Até porque eu achei que eles só queriam alguém pra me observar. Mas a real é que se não fosse por ele, eu também ia ter ido de Vasco na primeira rodada. O cara disse que vai proteger ela, não importa o que. E ela agradece e fala sobre o Protinha e o irmão dele, dizendo que parecia muito gostoso os bolinhos que eles fizeram. Carinha, mas você ia ganhar peso se você comesse aquilo. E vão trocando um papinho ali. E o carinha diz que o Protinha, ai, mano, os caras têm um ego muito alto, rapaz. O cara fica pensando que eles são o dono do mundo. E ele diz que eles só queriam alguma coisa deles. Ela, mas eu acho que eles não pareciam tão ruins. Eles pareciam ser boas pessoas. E ela, um deles ali parece ter mais de 15 anos. Então, pelo visto, ele acabou com 100 goblins pra poder sobreviver, né não? O cara concorda. E ela, nossa, mas isso é incrível. Essas pessoas que passaram pela mesma coisa, mas agem como se não tivesse acontecido nada. O cara pergunta se ela acha que matar 100 daqueles bichinhos foi difícil. Até porque só um idiota ia falhar naquilo. Ela vê o cara se exibindo todo, mas ela fica dizendo no pensamento que ele tá se exibindo todo, mas não é nem perto daquele rapaz. Quem? Tá ligado? O ceifador negro, que é o nosso Protinha. Ela diz que ver ele em ação faz até ela quase sentir pena dos goblinhos. Mano,
e realmente, porque o que ele fez é de outro mundo. Ela tá se perguntando o que será que ele faz na vida real pra ser tão zica quanto ele. E ela tá pensando em se aliar com o Protinha. Ela não sabe que o Protinha é ceifador negro. Na verdade, ninguém sabe, né? E ela tá louquinha pra ser carregada pelo Prota. O irmão dele ali já tá ali passando um aspirador na casa, mano. E olha, o bagulho é tecnológico demais, fi. Protinha já chega. O irmão, ué, você conseguiu um lucro? Ele concorda e diz que não foi tanto. Diz que foi por volta de 15 bilhões. E perguntou se o banco não disse nada. O cara ali, na verdade, ele tá surpreso, porque o Protinha voltou várias vezes lá, ou seja, ligou várias vezes. Ele até pergunta qual é o segredo pro Protinha, e ele já falou que ele recebeu uma mensagem divina nos sonhos dele. Caralho, meu Deus, eu queria tanto sonhar desse jeito. Ah, também queria, viu, filho? Ah, nós tá ligado que não é isso, né? Mas ia ser bom, né? Imagina eu sonhar com o número da Mega, rapaz. O irmão dele pergunta se ele vai colocar de novo tudo em Bitcoin. Ele concorda e diz que jogou lá pra 150 bilhões. Você tá maluco? E ele pergunta pro Protinha se ele não devia começar a atirar, não. Ele, não, lógico que não. Deixa que eu cuido disso, pô. Vamos comer alguma coisinha diferente. E realmente eles foram passear um pouquinho. E pelo visto já chegou o dia que ele vai ter que ir pra segunda rodada. O irmão deseja a sobrevivência dele. Ele, não precisa se preocupar. Você viu como eu espanquei aquele gordão que tava te enchendo o saco? Você não viu, não? Ele, é verdade, mas... Ele, não se preocupa não. Vai dormir, moleque. Eu já vou ter acordado quando tu abrir seus olhos. Agora eu vou indo. E ele já voltou na forma B10 dele, molecote. A galera tá tudo em choque. Tem uns que estão surpresos, tem outros que estão morrendo de medo, até porque não sabe se vai sobreviver nessa segunda rodada. E ele já vê o Protinha e fala, ué, não é aquele cara ali que ficou em primeiro lugar? É o ceifador negro. E tá todo mundo comentando e tão meio em choque, tá bom? Ele, ué, parece que tá todo mundo aqui. Quando é que vai aparecer? E já chega outro anjo. Eles, ué, é diferente. A outra pergunta o que aconteceu. E a nova anjinha, que não é, a gente sabe a personalidade delas, diz que ela vai ser responsável dessa vez, porque a outra sofreu um acidente e que não é pra ele se preocupar, porque a vez dela chegou. E mano, só pelo sorriso nós tá ligado que vem bomba aí, tá bom? Ela já pergunta se ela deveria explicar o objetivo da segunda rodada agora, e já surge a janelinha de sistema pra todo mundo, e eles têm que fazer somente uma coisinha, que é selecionar um representante da região em 3 horas. Pelo visto, todo mundo vai conseguir passar. Ninguém vai precisar morrer. A galera, ué, mas peraí, eu pensei que ia precisar matar alguns monstrinhos. E o cara, ué, o número aqui, pô. Será que todo mundo vai sobreviver dessa vez? A anja diz que vai dar uma explicação, que dessa vez não tem nada a ver com batalhas, e que quem virar o representante da região pode usar a autoridade deles pra comandar os outros humanos. Caraca, molecote, isso aí é diferente, tá? E que você consegue fazer eles rastejarem, até mesmo falecer. E pergunta se não é um poder grandioso. E que em 3 horas todo mundo vai receber os bilhetes de votação. E a pessoa vai votar. E quem tiver mais voto, basicamente vai virar o representante. Fechou? Caramba, realmente só vai ser isso? Não tem mais nada? Ela, sim, exatamente. A galera, ufa, finalmente, eu não vou precisar morrer, cara. Realmente, nesse ponto, até que eles têm razão. Mas quem virar o representante, se for um cara, né, daquele jeitão, fi, eles estão lascados, que o cara pode mandar o que ele quiser. Ela, então fechou, vai, eu não vou perder tanto tempo aqui. Fiquem discutindo aí entre 3 horas, quem será o representante. E é isso. E já notifica. Galera, peraí, não é fácil, não? O outro ali, né, o chatão, filho. Esse cara é chato, mano. O cara tem um complexo com o Protinha. Ele já tá resmungando porque ele queria lutar. E diz que tudo isso foi por nada. Cara, deixa isso aí quieto, pô. A gente vai estar vivo e nem precisa lutar. Cara, mas e os pontos que eu coloquei em força, rapaz? Eu não consigo nem me mostrar. Ele queria pagar de fodão, né? O forte. E diz que tá bravo com toda essa palhaçada. Protinha, pelo visto, ele conseguiu uma runa de força de novo. E ele diz que tá tudo indo como ele lembra. E que eles vão ficar debatendo sobre quem vai votar, né? Mas ele não quer ser o representante agora. Até porque ele quer fazer uma missão extra e não a principal. Porque tem uma missão escondida na segunda rodada, que é a promoção para conseguir uma classe. Ele diz que
pra fazer isso, ele tem que chegar no nível 10 o mais rápido possível. Inclusive, a gente tá vendo um Goblin com um capuz ali, cara. Ele, vem logo pro pau. Caraca, moleque, ele chama assim os monstrão mesmo. E já vai na direção e fatiou o Goblin, tá? Na verdade, é um Hobgoblin esse daí. E ali tá com uma contagem de abates. Ele já matou 1 de 100. E agora, pelo visto, ele tá com bônus de 3 vezes mais experiência, rapaz. E ele tá ganhando um monte de coisa ali do sisteminha, tá bom? E ele disse que agora vai caçar. Até porque onde tem um Goblin, tem vários. E realmente tem, cara. Eles estão ali escondidinho. Ele já dá aquele sorrisinho maroto e vai destruindo um por um. E já matou-lhe 50, rapaz. E os atributos dele, pelo visto, aumentaram em 50% por causa da runa de abate. O nível dele vai aumentando. Ele, peraí, só se passaram 30 minutos? Ele já vai olhar a janelinha dele e diz que já tá no nível 9. Mas o que ele mais precisa é de agilidade ou destreza, como você quiser chamar. E que se ele tivesse uma runa de força igual o idiota lá, ele ia aumentar a força dele. Mas é muito difícil sobreviver colocando tudo em força. Até porque não importa o quão forte tu seja, não tem nada que você consegue fazer, fi, se tu não conseguir desviar de um golpe, né? Isso aí faz sentido pra caramba, cara. Se você não consegue desviar de nada, já era. Sua defesa não vale de nada, molecote. E aí vai sendo explicado pra nós que todo mundo tem 4 atributos, que é a força, inteligência, agilidade e sorte. Força aumenta o dano físico, vida e a defesa. Inteligência, dano mágico. Já a agilidade, que ele tava aumentando pra caramba, aumenta a velocidade de ataque, movimento e também a de esquiva, que é muito importante. E sorte, nós tá ligado, né? Chance de obter item mais raro, coisa do tipo. E ele diz que não é pra ser dependente de nenhum deles. Até porque um ceifador, ele utiliza tanto o dano mágico quanto o físico. Então ele tem que ter, né, os atributos meio que equilibrados. E ele, peraí, alguém me seguiu, viu? Eu não tava prestando tanta atenção no redor porque eu tava sendo caçado, né, pelos goblinhos. Mas isso é estranho, porque nunca aconteceu em nenhuma vida passada. Ele já aponta a adaga e fala: eu não sei quem é não, viu? Mas aparece. Se você não falar suas intenções, filhote, escolhe um deus e começa a rezar. Caraca, mano, é muita aura, cara. A menina, peraí, sou eu. É aquela atriz que a gente viu antes. Ele, pera, essa daí é a atriz? Por que ela tá me perseguindo? Ela pede desculpas. O guarda-costas ali, que tá com uma aparência diferente, também pede desculpas e diz que não tava seguindo com intenções ruins, que não é pra ele ficar bravo com eles. Ele, pera, ele não é o braço direito de um cara aí, má, não sei das quantas, e vai explicando que esse rapaz que ele tinha acabado de comentar é o filho mais velho de uma das maiores companhias do país, o jogador com o apelido de Demônio Celestial, até porque ele é um dos alvos do Protinha. Ele tem que ter esse cara do lado dele. Só que o que ele mais precisa é a tal da sacerdotisa que tá com ele durante a 20ª rodada. E que ele não tava esperando encontrar o braço direito do doidinho lá tão cedo. E ele, mas por que ele tá com a atriz? Será que ele é o homem que tava do lado dela lá no mundo real? Parando pra pensar, tinha um rumor que o doidinho lá tava patrocinando uma celebridade. Ele, e pergunta pra eles: quando é que vocês começaram a me seguir? Ele não tá gostando tanto, ele diz no pensamento, de como o futuro tá mudando. E ela, eu vi você saindo de perto dos outros e caminhando até a floresta, então eu te segui, mas me desculpa, tá bom? Ele, mas por que você me seguiu? Na verdade, não tem uma razão ruim, eu só quero te fazer uma oferta. Ele, como assim? Tipo, você ficou em primeiro lugar, então eu queria saber se a gente podia cooperar, ser amigos? Ele, cooperar? Isso não é uma palavra que se usa quando os dois lados precisam um do outro? Ela, é verdade. Ele, e desde quando eu preciso de vocês? Na verdade, eu tô me dando muito bem sozinho. Não desperdiça meu tempo não, viu? Com essa coisa inútil. E sai fora daqui, porque eu não quero formar um time com você. E vira as costas. O outro ali já ficou bravinho, dizendo que esse cara é maluco. Quão grande é o ego dele? Na verdade, o seu ego que é grande, né, rapaz? E a atriz do nada cai no chão. Ela, meu Deus, eu acho que ele não é o primeiro do ranking por nada. A pressão tava intensa demais. O cara, mas que pressão? Claro que você começa a ficar nervosa quando alguém te aponta uma lâmina. Ela, eu queria formar um time, mas não funcionou como eu queria. Ele, bem que eu te disse. Você tá ligado que gente assim é muito orgulhosa. E vão batendo tempo. E ela, eu não sabia que tinha tantos monstros assim. Vamos caçar durante esse tempo? O que você acha? Eles vão concordando e o Protinha continua caçando os Goblins, cara, porque ele não vai parar. Ele diz que não vai aceitar esse negócio de time porque agora a
prioridade dele é aumentar de nível. E ele já tá com 60 abates, cara. Isso que é fera. E do nada, mano, pelo visto tá surgindo uns lobão ali. Na verdade é conhecido como Gnoll. É, por incrível que pareça, esse nome mesmo. Ele, nossa, 5 de uma vez? Ha, hoje é meu dia de sorte. E os 5 avançam na direção dele. E ele, mano, não tá nem aí pra nada. Fatiou tudo. Picadinho. E agora o nível dele aumentou. Ele já atingiu o nível 10. Eu acredito que agora ele vai conseguir avançar de classe, molecote. Até o sistema notifica que ele atinge as condições. E ele já olhando ali por nada, porque ele tem aquele olhar de B10. O sistema ali notificou também pra ele que agora ele pode usar a loja. E tem uma missão escondida. Ele fica feliz e diz que finalmente progrediu. Até porque a missão extra era que ele conseguisse alcançar o nível 10 antes da votação, que é a missão principal. E aí ele vai conseguir meio que um bilhete de desconto na loja. Ele diz que geralmente quando a galera vê essa missão, eles ficam confusos. E a galera: o quê? Item de progressão? Outra, mas onde é que tá isso? E a galera tá perdidinha. E ele vai dizendo que todo mundo sabe que ganhar uma classe é muito bom, mas ninguém sabe como conseguir esse item. Até porque geralmente eles são conquistados através de algumas condições especiais, molecote. E basicamente cada classe tem a condição. Isso eu acho maneiro, velho. Cada classe tem que fazer uma parada diferente pra conseguir a progressão e evoluir de classe, né? Depois do nível 10. E basicamente o guerreiro, ele tem que aumentar sua força até pelo menos 10. Ele tem que matar 30 monstros dentro de 1 hora pra ele conseguir o item. Já a classe Berserker, eles têm que caçar uma quantidade específica de monstro enquanto eles estão sangrando. E os assassinos, eles têm que esfaquear com sucesso os monstros várias vezes. Então tem essas paradinhas, né? E ele vai dizendo que no começo ele também caçou os monstros da forma mais rápida possível e foi correndo atrás deles na floresta. Então ele conseguiu a classe de caçador da primeira. Cara, só pelo nome nós sabemos que é classe de Nilba, né? Só que depois que ele descobriu a classe ceifador da morte, ele só ficou nela. Até porque a bicha tem aura, né? Vamos falar a real. Ele já usa ali o item de progresso e o sistema pergunta se ele vai pra classe ceifador. E ele: é lógico que eu não preciso nem pensar. E já clica no sim com tudo e fica brilhando tudo. E o sistema notifica que ele avançou. E como recompensa, ele conseguiu a runa do ceifador da morte. E cara, ela dá uns efeitinhos interessantes, viu? Porque quando ele usa as habilidades de dia, os ataques basicamente dobram o dano. Só que se for à noite, a velocidade do ataque aumenta de 50%. Fora que ele pode ter uma habilidade meio que de se esconder, sabe? Camuflagem. Então ele conseguiu ali e ele obteve a foice do ceifador. Claro, né? Não tem como ser ceifador sem foice, né, meu cria? E ele fala que conseguiu a runa tanto quanto a arma. E agora ele conseguiu o bilhete também. E o ranking dele aumentou pra aprendiz. E a gente tá vendo a janelinha de sistema dele. Bichinho de agilidade, tá com 31, celo. E ele explica que os jogadores são divididos em 6 ranks. Do maior pro menor. O maior é o grão-mestre. Caraca, molecote. Aí vem o mestre, especialista, normal e o aprendiz. E por fim o iniciante, que é os mais noobzinhos. E ele conseguiu uma habilidade da classe dele, né? No caso, o ceifador, que é a insígnia da morte. E quando ele marca alguém, essa pessoa vai receber 100% de dano adicional. E ele só pode usar em um alvo por vez. E a foice ali dá umas coisinhas interessantes. E o sistema também notifica que ele foi o primeiro jogador a avançar. Então ele conseguiu uma bolsa de ouro. E além disso, ele ganhou uma habilidade, a rastrear. Sisteminha, você não para não, velho. É muito hack. Ele pergunta se deveria usar essa habilidade agora pra testar. E ele rastreou aquele, mano, o tal do valentão, né? E ele disse que o alvo tá 190 metros. Ele, o quê? Então quer dizer que ele entrou na floresta? Na última vez ele tava a uns 2 km? Vou dar uma olhadinha, né? Vai saber. E a gente já vê aquele segurança e a mina famosinha. E eles estão passando perrengue, viu? A mina inclusive cai. E ela, eu não consigo mais correr. E o cara, a gente tem que continuar andando, vamos. Se a gente for pego por eles, você tem que ficar de pé
mesmo que doa. Ela pede desculpinha e diz que uma flecha atingiu ela e tá doendo muito. E ele diz que mesmo que você se machuque nesse mundo, pelo visto no mundo real você tá tranquila. Então tem que sobreviver e voltar pra casa. Ela, tá bom, eu vou aguentar. Só que alguém já corta, dizendo pra onde que eles estão indo. E é o valentão e a tropa dele. O guarda-costas disse que isso é uma merda. Que ele só foi pego por causa dessa idiota. Caraca, mano, como assim? Já chamou a mina de idiota do nada. E ele, ai, eu vou ter que lutar agora. E o cara, ah, velhote, você quer lutar com nós? É isso mesmo? A gente tá em 4, fiote. O cara, mas por que vocês estão fazendo isso? O que a gente fez pra você? Ah, mas é claro que vocês não fizeram nada. A gente só quer uma coisinha, que é essa garota. Caraca, molecote, vocês têm que ir de Vasco agora, hein? E ele reconheceu a atriz famosa. Até porque, literalmente, a mina nem disfarçou. Ela colocou a mesma identidade da vida real. É burra, pra pelo menos a diferenciada, né? E os caras tão planejando as coisinhas. Vixe, meus amigos, que o melhor aqui é de ser passado logo esse grupo deles. E o cara, ai, meu Deus, você devia ter falado logo que o alvo era essa garota. Se você tivesse falado, eu ia ter largado ela sem pensar 2 vezes. Esse aí, que guarda-costas é esse, meu amigo? É o pior de todos, né? Ele diz que não pretende morrer por causa dessa mulher. Só que mesmo assim, ele tem que proteger ela, porque ele tá prestando favor pra um cara lá, né? E o cara vai zoando e tudo mais. Ele tenta falar que o cara vai cometer um crime, só que nesse mundo, né, meu amigo? Ninguém liga pra isso. E ele vai conversando, vai ter aquele blá blá blá, que não vai ter crime, porque esse mundo é diferente. E que eles estão lascados. Só que alguém vai aparecendo e ele, pera, tu é o ceifador negro. O Protinha tá ali encostado na árvore. E o cara, o quê? Quando é que esse cara chegou aqui? E o Prota, ué, o que tá rolando aqui, hein? Cara, então, que tal você continuar seguindo o seu... E ele, cala a boca, eu não tava falando com você. Nossa, meu amigo, que isso? E ele pergunta qual é a situação pro segurança. E ele diz, ei, esses caras tão querendo acabar com a gente. Eles se buscaram a gente aqui na floresta. Se você me ajudar, eu vou estar em débito contigo. Protinha, ei, o que ele falou é verdade? Cara, quem se importa? Se é verdade ou não, só mete o pé daqui, vai. Ele, o quê? O que você tá dizendo? Eles são meus conhecidos. E ele já vai invocando a foice, meu amigo. Caraca, foda, tá? Os dois ali atrás já ficaram animadinhos, porque, mano, já viram a aura do homem. E o Protinha diz que se ele ajudar, ele vai estar dando uma boa impressão pra um tal de Gyeong Glock. O nome do cara é Glock, mano, sem esculagem. E diz que se um riquinho como ele dever um favor pro Protinha, então eu vou ter uma recompensa muito maior. E também eu não gosto desses otários, que são os 4 ali, né? E o cara, mas o que você tá fazendo? Eu vou acabar contigo se você chegar mais perto, hein? Ai, mano, figurante não cansa de ser idiota. No Protinha, qual é que foi, viu? Vocês não querem lutar comigo, não? E o cara, ai, o que você tá dizendo? A gente viu você estraçalhando os goblins em um instante. E além disso, você foi o primeiro. Quem quer gostar de enfrentar esse tipo de monstro? E o cara tá suando, mano. Mas parece que tá um calor de 50 graus, filho. Porque esse suor todo dele aí é medo. E o Protinha, se tu não quiser lutar, tiver com medinho, fala logo. E o cara, mas você vai me deixar ir se eu te falar a verdade? Ele, eu vou pensar nisso, né? Se você ficar de joelhos e implorar pela sua vidinha. E o cara, ai, você tá pedindo que eu me humilhe? Enquanto meus amigos estão assistindo e na frente da Arim, eu sei que não consigo lutar contigo, mas você tá começando a me deixar puto, viu, seu otário? Só que ele, do nada, ele lembrou que ele quebrou uma parede e disse que se ele tiver sorte, pode fazer o Protinha voar com um soco. Tá bom, qualquer coisa você avisa nós, tá? Esse aí é iludido. Ele, você tá indo longe demais, seu desgraçado. Você quer que eu fique de joelhos e implore? Ele, certo. Eu vou dar um soco bem na fuça dele, rapaz. Nem mesmo ele sobrevive a um soco meu. Até porque um soco que quebra uma parede de tijolos. Amigão, a foice dele já era, molecote. Só que ele vai guardando a foice. O cara, mas o que você tá fazendo? Ele, é claro, é meio injusto, né? Você tá vindo com as mãos nuas, você acha que eu vou ficar armado? Ia ser muito fácil vencer desse jeito. Chegaria a ser chato. E o cara já ficou puto, porque o Protinha zoou ele. E ele vai com tudo na direção desse idiota. E o cara... Você largou sua arma e deixou facinho pra mim te acertar agora. Morre! E o Protinha desvia muito fácil. E já deu-lhe uma joelhada na pança do moleque. Que ele, mano, o bicho voou. E ele, ai, seu desgraçado. Protinha, para de xingar, vai. Ai, na verdade, sua voz já tá me dando no saco. Ele pega pelo pescoço e já, mano, dá-lhe vários socos na cara. E o cara, ai...
isso aqui não é um punho não, rapaz. Parece que eu tô sendo martelado. E o cara se pergunta se o Protinha é tão forte quanto ele. Só que ele não devia ter uma runa de força. Então como que ele pode ser tão forte fisicamente? E os caras ali, mano, ai, figurante. Cara, figurante não cansa de apanhar, velho. O cara já tá mirando ali e fala pro Protinha ficar parado. E a mina, ô ceifador, desvia. E ele já desviou, mesmo se ela não avisasse, né? E o cara ali já tá todo em choque agora. E ele vai desviando de um lado pro outro e já invoca a foice dele. E diz que foi uma pena que ele conheceu o Protinha desse jeito. E já passou-lhe o braço do rapaz. Os caras, ei, você acha que pode mexer com a gente e sair ileso? Seu merda, você tá morto! E vai pra cima do Protinha. E ele, vocês acham mesmo? E ele usa a insígnia da morte. E mano, ele já ia matar o cara com hit. Agora que ele dá 100% a mais de dano, ixi, fácil, fácil. Inclusive ele já lançou-lhe o cortão. E ele fala, ele deu um golpe ali no rapaz que já perdeu, pelo visto, os pezinhos. E o cara, a perna dele. E ele já vai na direção desse nóia. E ele, me atacar com uma arma, é? Pelo visto, até que você tem um pouquinho de coragem. E já decepou-lhe o bracito, meus amigos. E ele grita, ai, meu braço. E ele, nossa, como esperado da insígnia da morte, ela dobra o dano. Então eu posso cortar uma armadura de uma vez só. E os caras tão tudo agonizando de dor. E ele, nossa, mano, isso aqui foi muito easy, rapaz. É só Nilba. Mas eu não posso deixar as coisas desse jeito. Eu tenho que deixar esses noia morrendo de medo, pra que nunca mais rastejem pro meu lado. E os caras ali, mano, pelo visto, o Protinha não teve perdão. E os caras, para, por favor, eu acho que eu vou morrer. Me poupa. Ele, ô, para de chorar, seu idiota. Você não vai morrer só com isso, né? Para de ser criança. E ele, esses idiotas já eram. Bom, o próximo, você sabe que não adianta se esconder, né? Fofinho. Até porque não tem exceções. Que ele já deu-lhe um cortão na direção do Noia, que já berra de dor também. E ele, ô seu doidinho, deixa de ser um bebê chorão, vai. Até porque isso não se compara com a dor que vocês me fizeram sofrer. E o cara, ai. E os outros dois ali estão só assistindo os que o Protinha salvou. E o cara, nossa, mano, pensar que esse cara ia tirar os dois braços dele sem piedade nenhuma. O cara já perdeu vontade de lutar, pô. Se bem que mesmo que ele seja desse jeito, eu gosto dessa postura dele. Esse ceifador negro, com certeza, ele vai rivalizar com o presidente. E ele pergunta pros dois se eles estão bem. Eles, claro, graças a você. Ele, então, vocês não precisam mais se preocupar em ser atacado por esses otários aí, tá bom? E como vocês podem ver, eu acho que eles não vão nem conseguir se mexer. Então agora é melhor vocês ir pra longe. E ela, ai, muito obrigada. E o cara agradece também. Aí ela, mas peraí, eles não vão morrer desse jeito? Pronto. E quem liga se esses idiotas morrer? Esses caras são pior que animais. E ele pensa que ela é muito molenga. Pelo amor de Deus, mano. É foda também nas situações dessa. E ele, ela tá achando que é uma santa, é? Será que ela quer manter essa boa imagem, já que ela é uma celebridade? E o carinha, o ceifador, eu posso te perguntar uma coisinha? Eu espero que você não fique bravo. E ele, o quê? Por que você poupou a vida desses caras? Tipo, não ia ter nenhum problema no mundo se você acabasse com esses otários. E o cara já ficou em choque ouvindo isso, porque vai que o Protinha muda de opinião. Ele se lascou. Ele, a razão de não ter acabado com eles é? Bom, é simples. Eu não tenho benefício nenhum em acabar com esses idiotas. Ele, mas você sabe, isso aí pode te trazer problemas no futuro. Ele, problemas? Esses caras realmente podem me dar problemas no futuro? Além de que, não é bom ficar diminuindo o número de gente, já que os participantes vão diminuir por conta própria. Ele, é verdade, né? Se o número de participantes diminui muito, o número de vagas que vai ter também vai diminuir pra caramba. Tem que fazer, né? Tem que pensar um pouquinho, né? E ele ficou surpreso por Protinha ser inteligente. Na verdade, o bicho só tem as 99 regressões aí, né? Pouquinha coisa. E o Protinha vai saindo. Aí o cara, ué, peraí, você pode dar o número da sua conta? A gente quer te dar uma compensação no mundo real. E ele, não, valeu. Ele, nossa, ele não quis nenhuma compensação? Bom, vou falar isso pro presidente quando eu voltar. E o cara ali tá agonizando de dor. E ele, se bem que eu queria acabar com esse otário, mas eu vou me segurar, já que é igual o ceifador negro disse, não tem benefício pra nós. Ele cospe nesse otário e fala pra atriz ir com ele. E a gente voltou pelo visto no lugar da votação, e a galera
tá pedindo votos adoidados, fazendo promessa de político. Os caras tão com sangue nos olhos, tão querendo ser o líder da parada. Um tenta até acalmar as coisas ali, o outro ali também. Tá uma bagunça, isso aqui virou uma várzea, rapaz. O cara ali tenta fazer, né, o ladinho dele. Aí tem até um... Mano, esse cara aqui, velho, ele tá dizendo que o pai dele é membro de congresso e tudo mais. Que ele que devia ser o representante de tudo. Amigão, tu não vai conseguir nem lutar contra o Goblin direito, rapaz. E os caras... Peraí, o seu pai é realmente um membro do congresso? E eles perguntam como que pode acreditar nisso. E alguém já chama todo mundo. E ele... Pessoal, restam só 2 horas antes do fim da votação. E diz que o nome desse rapaz é o Garoto Chocomenta. Na verdade não é o nome, né? É o apelido. E ele, enfim, não vamos desperdiçar nosso tempo desse jeito. A gente tem que se apressar e votar. Cara, mas em quem que a gente vai votar então? Você tem uma sugestão, é? Claro que eu tenho uma sugestão. E ele, ai, essas pessoas, eles estão seguindo minhas palavras. Como esperado, eles estão caindo na minha. E olha o sorrisinho dele, porque ele conseguiu a runa da persuasão. Caraca, molecote, é muito boa pra essa missão, cara. Gostei.